PEC da Ervinha, PL do assassinato de bebês, ideologia de gênero, funk no Enem, essas são as prioridades dos nossos governantes. Enquanto isso, a carne, o ovo, o pão, o queijo viram itens de luxo. O azeite, então, só para quem nasceu em berço de ouro. Como dizia a filósofa Maria Alcina, o país do futuro pensa em qualquer bobagem, menos no futuro. E para comentar sobre esta nossa vocação para a mediocridade, temos aqui um ex-viciado em porrinha, Luigi Marnoto, Lona. Um ex-apostador do Turf, Felipe Trielli, um ex-descabelador compulsivo do palhaço, Arthur Machado, um ex-cheirador de cola, Oba! como é que se chama mesmo? Lucas Honorato, e um ex-Michael Douglas. Muito bem. O mais importante é que todos aqui somos especialistas em mediocridade. Em mediocridade. Ou seja, Realmente, já fomos... uma coisa que a gente entende. Aí sim. Fomos e somos medíocres, assim, por vocação, não por opção. Então, para falar sobre um tema espinhoso no dia de hoje, né, Brasil. Lucas? O Brasil tá obrigado pela sua participação. Vamos agora começar com o Arthur Machado. Esgotamos o assunto. Esgotamos Qual é o o assunto. assunto, né? Qual é o assunto? Brasa? Qual é o assunto? Quais as prioridades, né? do Brasil. O Brasil na antessala do desenvolvimento. É isso aí. Realmente. A vanguarda do atraso, como diria. Eu acho que Eu me deprimo profundamente. Vanguarda do atraso. Me deprimo com jornal, com qualquer tipo de discussão. também. Metrópole, Isso aqui me deprime. website. Também me deprime. Porque você não vê nenhuma ideia legal, cara. O problema do Brasil, acho que hoje, não tem vários, mas a gente... Você entra em qualquer bar, assim, você não vê uma energia de pessoas tentando pensar coisas diferentes, né? Inteligente, é uma discussão boba o tempo todo. É infantil. O pessoal jogando Uno com chavão. É um chavão em cima do outro, né? Aí vem um com a cor, o outro com a outra, vem outro com o número. Mas é sempre um chavão. É sempre um chavão. E não é nem um chavão que aponta para alguma coisa que presta. É um chavão que aponta para as mesmas cagadas. Vazio, É o cara discutindo... Virou um slogan, né? Só tem slogan. Exato. Pensa por slogan. E são os slogans a respeito de pó. Sim, Né? não. É só isso que Nossa, que você se já fala. está usado. Hoje eu tô lá. lavista. Hoje eu tô lavista. E é uma coisa, o Olavo falou isso há muito tempo e não mudou, né? Só há duas coisas que fazem bem no debate público: dar o fumar maconha. É só sobre isso que se fala. É verdade. Parece que é o centro do debate público. Cara, hoje eu estava, por acaso, olhando as notícias do Microsoft, porque eu não entro num portal, né? Antigamente era o portal UOL, não sei o quê. Eu raramente entro. Mas lá no computador tem no cantinho ali o Microsoft News, né? As notícias. E eu estava falando justamente sobre isso, por causa do Cine Quinto que eu vou gravar. E aí eu falei, vamos ver o que tem, assim, na primeira página. Eu não vou nem escolher. Vou abrir num negócio genérico, que é o Microsoft News. Cara, não tinha uma notícia que não fosse assim, celebridade tal traiu a fulana de tal. Agora foi a Isa que foi traída, e aí ela resolveu falar para o mundo que ela... Pois é. Pois é. Isa no meu tempo era a mulher gorila do circo. Ela quer escapar. Não, a Isa é uma cantora, tem uma voz boa até, não sei como é que é o repertório, porque eu fiz uma vez uma propaganda que ela participava lá, então eu conheço por causa disso. Sabão, sabão. Mas assim... É uma cantora? É, uma cantora. Canta bem, traiu. o repertório deve ser ruim, porque é aquele repertório, né? Sim. Mas assim, meio Anitta, assim, nessa praia. Não sei, me corrijam se vocês souberem. Mas enfim, era isso. Aí tinha a Xuxa falando que o namorado dela, que ela tá há 12 anos juntos, nem sabia quem é, nunca tinha ouvido falar no cara. O que é respeitável. Que ele sugeriu um homenagem à trois. Ela não falou homenagem à trois, né? Porque isso aí já é muito sofisticado. Já seria já teria subido intelectualmente. Uma suruba. Que fizesse uma três com ela e a Ivete Sangalo quando eles se conheceram. Aí a outra notícia... Era só notícia. Gostei desse cara. O cara é bom. Cara dos meus. No mínimo é ousado. Cara dos meus. No mínimo, não dá pra dizer que não tem um espírito empreendedor. Sim. Já que estamos aqui... Essa discussão é levada do Brasil hoje. Não, mas aí eu olhei justamente porque eu falei, cara,
tá para ser aprovado, ou foi aprovado hoje, ou sei lá quando. Aliás, nem sei, porque não é notícia, né? Você Não precisa sei, ir atrás mesmo para saber. A reforma tributária que tá querendo tributar carne, velho. É comida mais básica que tem, né? Quer dizer, básica, porque eu sou velho, né? Porque para hoje comida básica é pé de galinha, né? O pessoal são grãos, inseto, né? Moela. É o mínimo necessário para você levantar e não desmaiar. Mas a comida brasileira, na minha, né? A comida do povo era bife, batata frita, ou sei lá, uma batatinha não. Arroz, feijão e mistura. Arroz, feijão e mistura. E a mistura normalmente era uma carne. Proteína. Era uma proteína, mas tudo bem, frango também, mas carne era um bifinho, velho. Bifinho, todo mundo comia bifinho. Sem, né? Contra filé era comum, agora né? virou coisa de. Não, estão falando nisso. E ninguém. Ó, a gente estava falando, nenhum governador se manifestou diante disso, nenhum dos nossos eu ouço falar assim. A gente vai ter um dos maiores impostos do mundo. Já temos, eu né? acho que deve ser da história. Eu ia perguntar para o Arthur, porque eu não manjo muito de tributação. Quer dizer, eu sei que a gente paga muito, né, com muita tributação. Mas... Esses dias o Haddad estava se gabando da arrecadação recorde. Tava, sério. Mas daí, só isso resume. Tudo de você. Recorde! Recorde de arrecadação. Só isso resume o Brasil. Um cara postou esses dias a questão de quanto é o nosso PIB, quanto é a arrecadação e quanto é o gasto. Diz que assim, o PIB é, sei lá, 1,9 bi ou tri, a arrecadação é 2,5 tri, e os gastos são 2,9. Tipo assim, gasta muito, arrecada mais, quer dizer... Não, o PIB, a arrecadação é maior do que o PIB. E os caras conseguem gastar mais. Como que a arrecadação é maior que o PIB? Isso é uma boa... Não, tem um nome, tem uma conta aí, você me ajuda. Eu sou não vi a conta. Se tiver errado, ou é em porcentagem. Não, mas pode ser... O cara colocou lá os números e assim, a arrecadação enfim, proporciona, alguma coisa assim, mas arrecada-se menos do que gasta-se. Do que gasta. Já há muito tempo. E assim... Eu acho que foi o seguinte, eu acho que assim, quanto que o PIB cresceu... acho que é isso aí, de crescimento. O PIB cresceu nos últimos 50 anos. Isso. Aí você pega, cresceu um pouquinho, a arrecadação, o gasto crescendo. O cara rouba muito e continua te gastando, e a perspectiva é catastrófica. É isso aí. Bom, mas enfim, com valor absoluto, independente dos números, né? Isso é uma coisa bem Globo News, para falar, bem Miriam Leitão, né? Independente dos números. Mas a gente sabe que é draconiano já, hoje. E vai piorar muito. E ninguém está falando nada. Está cheio de armadilha. Basicamente eu não é isso. acompanhei direito, mas tem uns pontos lá, eu tenho visto algumas análises. Como eu não entendo de economia, não posso falar muito. Mas gente de todos os espectros estão reclamando, quer dizer, alguma coisa... Só o texto, você pegar o texto, é muito engraçado, fala da reforma, né? Então, eu lembro que tinha um... Você imprime o que é a nova lei, que deveria ser ágil, reformar, etc. Não vou falar de todos os efeitos dela, mas eu me lembrei de uma história de um cara que era super prolixo, que trabalhava comigo na época foi da Ágora, da corretora, e aí a gente brincava com ele que falava o seguinte: pô, se eu der um livro pro cara de 50 páginas para ele resumir, ele volta com um de 200. Reforma tributária. Cara, fizemos a reforma, veja que bom, é uma desse tamanho. Você fala, cara, se o negócio desse tamanho é reforma, pô, você mostra o que era antes, mas o negócio aumentou. Então não tem reforma, tem piora. Quer dizer, tem uma grande ficção. Pra mim, eu não vou entrar em todos os detalhes, é uma grande ficção. E tem muita maluquice. Eu fiz um vídeo, acho que eu até falei, deu um corte do split payment, que agora os bancos querem fazer o seguinte: toda a sua receita que entrar, o banco tem a obrigação de entrar a receita, já pegar o imposto, tirar, já mandar para o governo automático, e se ele calcula errado, você reclama na justiça, quanto o banco, quanto com quem te pegou na sua grana. Quer dizer, é feito para não funcionar. Entendeu? É o culpado, né? Se fosse na justiça, seria o culpado até que prove o contrário. O cara mete a mão na sua grana, você reclamar, depois você vai lá. Quer dizer, o governo quer, sem vergonha, mas agora veja bem, para mim é o seguinte, esse que você está falando um pouco, tem um lado da mídia. É a mídia que está tirando sua atenção com uma opção de coisa importante, e ela com um discurso vazio, vagabundo, etc. Tem isso, a gente tem isso. Não tem, é só falsa notícia. Mas para mim, o pior, para mim, por trás disso tudo, é que eu acho que falta
quase espiritual, uma coisa de propósito. Falta um propósito nas pessoas no Brasil. Porque não é só a mídia. A mídia tivesse um discurso vagabundo, mas se sentasse aqui num bar, Sim. tivesse uma reunião, Isso. tivesse uma conversa, o cara fala assim, cara, vamos falar, sei lá, vamos produzir chip, né? Vamos, como é que a gente compete, o que está vindo da inteligência artificial, sem ser aquela ideia de, eu vi na França, precisamos trazer algo Precisamos de lá. fazer sabe? igual. Copiar, aquela coisa bem ridícula. Então, tirando isso, o problema é que falta um propósito pro povo. E não só pro nosso povão. É a elite. O pessoal acha que é vazio espiritualmente, que não tem propósito, a vida não tem propósito. Quando tem alguma discussão política, ela é justamente sobre essas loucuras, né? Você tem, ó, para além da agenda verde que anda e anda muito bem, que avança, que é uma beleza sem Agenda ninguém verde. falar, é isso. Sim. E anda muito bem, para nossa tristeza. O Felipe, inclusive, tem uma mensagem subliminar ali, nada sutil. Você Nada é o subliminar. carbono que eles querem reduzir. É bem subliminar. É igual a mensagem subliminar do Rei Leão, que tá escrito sexo na nuvem, assim. Olha a mensagem subliminar. Eu não lembro disso, tem visto, né? Aquelas Sim, coisas de... Deixa os meninos Até chatólicos. viu, eu vi várias vezes. Né? Enfim, o ponto é o seguinte, e quando você vai ver aqui que o governo está orientado, e o que estão colocando no centro do debate público galera, o jogo de azar tem que eletrônico, tem que andar para a gente arrecadar mais imposto. Galera, tem que legalizar aqui que mate os bebês, porque daí nós vamos ter uma clínica aqui e vamos ganhar dinheiro. Galera, vamos as 40 gramas aqui vamos liberar, porque daí... Isso vai rodar a economia. Isso né? vai fazer. Exato. Então, mas se você olhar, eu estava comentando um programa... Isso é a indústria que eles estão gerando. Exato. Não, mas isso é planejado, isso não tem nenhuma teoria da Sim, conspiração. não. Ontem a gente estava falando sobre isso no programa lá do Fio. Como é o fio? Puxando o fio. Que a Puxando gente o chama fio. internamente, não tem nome. Ah, mas ok. aqui É o nosso É que nem o bate-papo lá. Geoeconomia, que não era um nome interno, aí Virou. o nosso social media colocou em público e aí... É que Porra, puxando o fio... Então, em vez de puxar o fumo, a gente puxa o É fio. isso que eu ia falar. isso. É que a gente puxa o fio da história e a ok. gente puxa o fio fumo. e de ligar um pro outro, entendeu? que Tem toda uma legal. sacada, mano. Vai, fala aí. Não vai fazer um Daily Wire. Também, ainda tem pra puxar o fio. puxar o fio. Porque puxar tem no o tapete, Brasil tem o fio puxar diário o- também, né? Aqui já tem o fio diário. Chupa fio diário. A nossa... Márcio e Marco é gente boa. Mas Gediane. A Geise Turma boa. Mas é só, em 2008, a Associação dos Contadores, né, que querem fazer o padrão do GDP, do PIB mundial, sugeriu a inclusão de todas as indústrias dos mercados ilegais para cálculo do PIB. Principalmente drogas e prostituição. Aí em 2014 a Inglaterra e a Itália aprovaram e desde então isso começou Entra um no movimento. Quer dizer, entra no... Entra no cálculo do PIB. Porque assim, atividades ilegais faz parte da atividade econômica. Porque não é de hoje essa discussão. Agora, Aqui nós esse vamos é ter- aquele papo liberal, né, que eu caí por muito tempo, eu acho que muita gente também, que é assim, não, o Estado não tem que se meter. Se existe um mercado de sexo e drogas, a gente Explore tem esse que mercado. colocar e botar nos números mesmo, porque tráfico humano é real. também, de Exatamente. venda de gente Aí também. você fala assim, no pô, limite é isso. Teve nego que defendeu aí. não, mas né, aí recentemente. é que tá, é que nesse caso, o Estado tirar a mão, ele tá fazendo alguma coisa. Você tirar a mão disso, você também está apontando para que as pessoas vão para aquele lado. O Estado, quando ele... Eu não acho que ele tem que chegar e falar, Arthur, você tem que fazer isso. Mas essa coisa de... como a gente falou, o exemplo que você deu dos chips lá, na Coreia do Sul. É isso, né? Coreia do Sul. Que pegou o Fundo Soberano Nacional e falou, vamos investir em chip. Chip é uma coisa que como é que se diz? Eticamente, espiritualmente, não tem problema nenhum, é uma coisa boa, vai dar dinheiro, vai levar... Não só isso, é uma coisa que... Tem um chip aí. É uma coisa que... Não, mas do chip. Não, mas é uma Não se coisa faz importante nada. tecnologicamente. Sim, isso não se faz nada hoje sem Até chip. estrategicamente é importante, uma questão até militar, até. E antes que venha um satanista de um liberal aí e botar caramelo na cabeça do público, o negócio é o seguinte, semicondutor e esse tipo de coisa, que é matéria-prima para produção de chip, em tudo que é lugar é estatal. Né? E aqui no Brasil, que a gente teria matéria-prima para fazer isso, a dar com Pra pau, poder, fecharam a fábrica de semicondutores e foi até num governo que a gente apoia, que foi o governo Bolsonaro. Fecharam e isso não virou notícia. Fechou e foda-se. Então, assim, Mas uma é a questão. Tem influência. A questão é que o liberal ele parte no princípio em que não basta não ter um Estado, não pode ter nenhum Estado. Porque senão um outro Estado, como acontece, pode influenciar
através de forças econômicas, essa sociedade sem Estado, que no final vai buscar algum tipo de organização. Não Claro. existe. E aí vai ser o Google, vai virar o Estado, Claro. como acontece. E tem um sonho, né? Você chega ali, mesma coisa, chega pro cara e fala assim, olha, eu desenvolvi um algoritmo, por exemplo do caso do Google, né? O outro que os caras falam assim, não, realmente eles foi tudo um IPO. Hoje você vê que eles receberam grana pra caramba através de fundos, mas da indústria militar, da indústria militar americana, da área de inteligência. Tudo bem, você chega e fala assim, tem um momento que você pode até criar um produto legal. Ainda mais tecnologia, mas você precisa de muita grana, porque você tem que comprar servidor, conta da gente, tentativa e erro, é difícil. Se não tiver grana de investimento, não vem. Grana e aí os grande, caras falam, mas o mercado se regula. Pô, puta mentira Imagina do que o cacete, Elon Musk, né? a gente sempre fala isso, por mais que a gente ache, legal, ele fez uma coisa boa, tá do nosso lado, não sei o quê, só que o cara não tá sozinho, não lança um foguete no espaço sem que o governo fale assim, pode lançar aí, tá tudo certo. Não, pode ter. Um dos principais clientes deles são justamente o governo americano. Então, assim, uma coisa que... Mas Eu diria que até o liberalismo, né, nesse argumento, ele fere a lei da termodinâmica, portanto, já não pode ser verdade. Quer dizer que se tudo que você deixar solto, ele tende ao caos. Aumenta a Lógico. entropia. Né? Entendeu? Sem nenhuma ordem, sem nenhum... Não, o que nem a problema é que selva, vai né? ter uma ordem. O problema é que vai ter uma ordem. A ordem vai ser do dinheiro. É isso. Entre, porra... Não, e os monopólios. Né, então, e é o dinheiro que vai mandar. Cara, se o dinheiro mandar, você compra. Acabou a primeira... Acabou. Vai ter jogada. A primeira rodada rodou, quem ganhou mais já se unir, cara. Agora vamos acabar com o cara, acabar com o ninguém cara. vai... Não tem essa mobilidade. agora, voltando aqui botar mais o pé no chão. O Brasil, a gente tem visto que o que a gente tem reclamado aqui é justamente esse. Quando tem um plano, é um plano isso. Vamos legalizar o jogo, não é um plano que, sei lá, uma fábrica, uma coisa que possa ser realmente um bem para uma sociedade, mesmo que seja local ali, alguma coisa assim. Sempre foi assim, o Brasil nunca teve plano, porque eu vejo, por exemplo, Kim, eu estava falando aqui do Getúlio, né? O Kim gosta do Getúlio, até reclamou da Revolução Constitucionalista aqui, porque, foi a elite paulistana, mas eu gosto. Eu sabia que era 9 de julho, eu fui ensinar pra ele. Que é a avenida aqui, Ele né? aprendeu na segunda-feira para falar com vocês na quarta. Isso daí Aprendeu com também. a gente na segunda. Não, Achava que o 9 de julho, a Avenida 9 de Julho, era feriado. Que o feriado era por causa do nome da avenida. Então a avenida então, é tão grande que merece um feriado. Foi quando foi inaugurado. Não, mas é que tá. Eu tava falando hoje de manhã com meu pai. O Getúlio é um cara tão complicado, tão complexo, que, você pode falar só bem dele, passar um programa aqui falando só do que ele fez de legal e só do que ele fez de ruim. O cara também, a gente não fala da Lei Rouanet, ele também pegou os artistas amigos ali, deu uma força, pegou os artistas que eram contra só que ele os artistas eram continuou. Só que na época os artistas eram o Drummond era Drummond. Mas os que ele prendeu também eram bons. Os que ele prendeu também eram bons. Esse aqui é o problema. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, o que eu acho que o pessoal acha o Getúlio legal? Realmente, eu acredito sinceramente que ele tinha um plano de país. Sim, com todos os ele defeitos. Com todos os defeitos, que eu não sou getulista, não sou ele mas tentou, tinha um plano de longo prazo. E não só isso, ele avançou em muita coisa, quer dizer, Sim, tem um sim. Brasil antes e depois. Na verdade, assim, avançou, não, ele pegou um Brasil praticamente rural, né? Sim, aqui ele meio que botou a mão na coisa e falou, peraí, vamos industrializar isso aqui, vamos criar alguma coisa, porque não tinha... Claro, tinha, você tem um plano desde começa lá desde antes até, todo mundo tinha esse projeto, mas é aquela coisa, ele fica muito restrito a grandes centros. O Getúlio acho que pegou, olhou o país todo e falou, peraí, precisamos... Tanto é que teve aquele caminho para o Amazônia. Sim, ele começou a pensar nas distâncias, né? Porque, era São Paulo, Rio, a velha política do café com leite, né? Minas Gerais, e um pouquinho mais para cá, Rio Grande do Sul, as confusões. Foi essa política que ele derrubou, né? Exato, então, que ele mas bancou. Então, eu acho que o Getúlio tinha um projeto, tem dois Getúlios, né? Tem o Getúlio do ditador e o Getúlio que foi eleito. Sim. Porque ele era amado ele pelo agiu povo, completamente diferente. Para você ver a complexidade da figura, né? Exatamente. Um ditador que volta pelas vias diretas. Exatamente. Mole. Ditador, mão de ferro. Mão de ferro. Assim, não foi. Porque a gente fala, parece ditador. ditador. Não, se comparar com a ditadura militar, foi um passeio no parque. Entendeu? O Getúlio prendeu mais, bateu mais.
Ou pelo menos contabilizou mais, né? Contabilizou mais. Eu tenho- Botou na Mas planilha. Mas aí ele que tá. tinha o seguinte, ele prendia tanto e matava tanto integralista quanto comunista, entendeu? Não tinha- Era contra ele, o cara ia atrás. Ele matava a oposição. A oposição exatamente. oposição. Mas o, É, tem uns aí hoje em dia fazendo isso. a né? gente. Não, então. Os amigos dele. A gente. A gente. Sou governo. A gente vai mais para trás, tem o Império tinha um projeto pois é. de país também. Eu acho que a Então, Pedro República, II. mais ou menos, viu, cara? Na Porque, Primeira República teve mais assim, né? tinha um lance das elites mais o- forte do que no Getúlio. eu acho, Quando, né? sim, mas quando o Thomas Juliano veio aqui, ele comentou sobre alguns, o Arthur Bernardes, tivemos alguns, acho que o Prudente de Moraes, tinham algumas ideias, Campos Salles, se eu não me engano, também foi nessa linha. Agora, teve os outros que eram, e as elites mandavam mesmo, as elites naquela época, Como até hoje. até hoje. na verdade o Brasil sempre foi uma espécie de substituição de elites. Né? Nunca foi um negócio de falar, não, vamos fazer para o povo. Não, eu vou botar a minha elite lá e vou dominar. Olha o que virou o país, olha as Então, elites. mas eu acho Na que época eu prefiro, enfim, eu prefiro aquelas elites do que as que nesse a gente tem ponto o hoje. Getúlio não foi tão assim. E o JK... Getúlio, a elite era ele. A elite sou eu. Não, e o Getúlio tem aquelas ligações com o Rockefeller, né? também. Tem vários... A gente viu um Flertou problema. com várias Não coisas. dá para flertar uma com várias crise. coisas. Aquele Tem uma papo- crise que é muito dura, que é essa crise da democracia, que mostra que as coisas no mundo só funcionaram, de verdade, quando você tinha governos concentrados com capacidade de fazer as coisas. Uhum. A democracia, Mais ou menos, pô. todas foram. Você vê, os Estados Unidos Os Estados Unidos não é uma democracia verdadeira. não, era uma república. Ah, mas falsa, né? Você vê hoje, o maior teatro Não, decisor do hoje, mundo. hoje o não, mas Roosevelt quando eu controlado tô pelos falando bancos. assim, George Washington, os primeiros anos ali, 100, 200 anos. Ah, sim. Funcionou. Pode ser que Por ele isso que era uma funcionou. república federalista, como Não. nós deveríamos ser. Mas sempre teve umas elites que comandaram. Mas eu acho que o lance, o que Entendeu? fez Os funcionar Founding ali... Fathers lá, eles tinham um plano e eles conduziram a coisa de uma certa Não, mas forma, é isso que eu tô entendeu? falando. O que aconteceu é o que a gente gostaria que acontecesse aqui. O plano deles deu até certo. Se fosse- 300 anos eu acho que é se um fosse a número gente, né? ok pro Brasil dar certo. Vai. Se fosse a gente, se né? fosse a gente, A gente pode tocar, O problema é que Mas essa qual democracia é- de 4 em 4 a anos. gente podia eu estar sou- esculpido mas- na mas pedra sei lá. lá. Por que eu acho que deu Meu certo? lema é Groucho Marx. Eu sou Groucho marxista. Eu sou Não, grosso. Eu não mas- aceito um país Até que na me leva economia, a sério. desculpa marxista. interromper, até na economia, eu estava lendo o livro do Hamilton aí, que o nosso Lorenzo... O Lorenzo, ele fica O do distribuindo... Lewis Hamilton? Do Alexander. O do Alexander. Esse é o do Guinho, né? Esse dirige bem, esse Exatamente. dirige bem. Não, mas e é uma coisa impressionante, que assim, a guinada que os Estados Unidos deu foi quando o homem botou a mão ali e falou, tá, a gente tem que ver o que a gente produz aqui internamente, o que a gente importa dali, vamos desligar dos britânicos, fazer isso, Sim. fazer aquilo, e teve uma condução econômica Claro, mesmo. claro. né? Tem uma Sim. economia física, eles chamam, né? Tem o início do desenvolvimento que aquele ali tem pontos de planejamento. Exatamente. Não, Pode mostrar, então, inclusive, as ferrovias. E tal. planeja na economia física, é o que você falou. Isso. Quando a gente fala em investimento de fora aqui, mas deixa eu só acabar o negócio dos Estados Unidos, né? O que eu acho que eles fizeram que deu certo e que acho difícil acontecer hoje, porque tanto direita quanto esquerda, quanto ninguém quer Não, isso. melou o negócio. É falar assim, ó, o George Washington, por exemplo, poderia chegar e falar, eu sou o rei daqui. Ele seria o rei. E ele falou, não, vamos dividir poder e dividir poder. E eu acho que a grande coisa, que é o que a gente defende, é divisão de poder. Pô, o que é o nacionalismo hoje, se não tirar o poder do globalismo, que é o poder Falou global. nacionalismo e levantou a mão, caralho. Pronto. Não, Para que cada lugar tenha a sua O problema é que soberania. todo mundo não quer deixar o outro governar. Então, se a direita ganha, a esquerda fala, não é que você vai implementar o seu projeto, eu vou criticar. Eu não vou deixar você governar. É, e vice-versa, né? Então é um país mobilizado. Quer dizer, o Brasil é um país absolutamente mobilizado. O Brasil e o mundo. A E o gente tá mundo, vendo então, isso essa no mundo. democracia Assim, é uma democracia que se esculhambou, virou corrupta, né? Então, mas aí o que a Porque gente pode... a democracia, a essência é essa. A minha questão é o que a gente pode uma aprender corrupção, com esses caras que fizeram de alguma forma, justamente nessa época chegou ali porque tinha descentralização de poder. Aqui o que a gente busca é que cada um possa ter a soberania. O que é soberania? É descentralização de poder. Então, mas aí- Eu tenho a soberania da minha família, eu tenho a soberania, né? Soberania das esferas. das esferas. Começou o protestantismo. Eu gosto, mas o problema disso tem a ver com uma falta, inclusive, de propósito, porque a subversão ela tem
quando a pessoa para de pensar no país, ou para de pensar nas pequenas esferas, é porque ela só pensa nela mesma. Então você tem uma invasão de ideias que leva o cara a falar assim, ó, eu hoje sou grande, eu tenho uma relação quase que clientelista com o Estado e com as eleições. O que esse cara pode fazer por mim? Se você virar e falar assim, olha, nós precisamos fazer um esforço no Brasil. Tanto que assim, a mídia te convence indiretamente. Por exemplo, assim que o Milei assumiu, eu não estou dizendo se eu gosto ou não gosto do Milei, mas assim que assumiu, ele chegou e falou assim, ó, eu vou cortar aqui o funcionário público, preciso dar um choque para a gente começar a arrumar o país. Ele falou, preciso dar um choque. Né? E ele foi eleito até por isso. Para isso. Quando ele deu o choque, ele diminuiu a inflação, claro, segurou a moeda, mas causou um certo desemprego. Sim. Faz parte do negócio. E aí, na manhã seguinte, já começa assim, o desemprego aumentou. Quer dizer, já é para boicotar o sacrifício. A imprensa não olha mais e fala assim, pô, precisa fazer um sacrifício, por exemplo, precisaria fazer um sacrifício, sem exagero, de uns 30 anos de sacrifício. Sem dúvida. Entendeu? Mas você chega hoje, ninguém quer fazer sacrifício. Né? Porque ele tem uma visão clientelista. O que esse cara faz por mim? E não é Não só é um eleitor, é um cliente. Não é só na É um mídia, cliente. não é nem só a mídia e nem só os políticos. A própria população abraçou essa mentalidade. Isso, claro, totalmente. As Eu pessoas acho que esse é um grande Tem um corte de um podcast aí de um cara de aviação, que ele comenta que assim, o Brasil é disparado o país que mais tem processos contra companhias aéreas. E aí ele vai eu vi explicando, isso. disparado assim, sei lá, tá. E é processo assim, do tipo, o cara pega o voo errado de propósito. Ele pega o voo Todo errado mundo de sabe que ele pegou de propósito, Só que ele faz isso várias vezes. Vários, cara- assim, não é uma coisa só, não é O pouco. amigo sobe com a mala. O amigo sobe com a... É, exato. Aí ele Ele vai lá. ele vai e diz que a mala foi roubada para ganhar... Quer dizer, e isso ele fala o seguinte, é uma proporção gigantesca em relação ao resto do mundo, mas gigantesca. E isso é um sinal do que é a alma das pessoas, entendeu? Sim. É uma alma absolutamente carcomida, não tem espírito. E aí ele termina e conclui assim, o Brasil são 215 milhões de espertos, achando que existem 215 milhões de trouxas. De otário. Entendeu? Então, assim, não tem como. Aí a gente fala, a culpa é do Lula. Não é só isso, Nós cara. vemos uma É muito fagocitose, fácil. né? É Uma muito fácil você fagocitose. jogar. Gostosa. É isso Você aí. transportar. O Lula é o reflexo disso. O Lula não é o causador disso. O Lula é a resposta de um país com uma mentalidade absolutamente medíocre. Absolutamente medíocre, cara. E às vezes num até nível pessoas, muito radical. Pessoas legais, pessoas boas, é porque você tá falando num nível assim, do cara ser sacana porque ele quer. Sim, Porque e tem, tá e tem cheio. o E tá cara cheio de que- pessoas boas sendo sacanas porque querem. Não, Tá cheio, cara. de pessoas que acham assim, por exemplo, não, eu vou votar no cara porque isso faz bem pra minha área, apesar de pro Brasil não ser tão bom assim. O cara não faz isso pensando, não, pô, eu vou me dar... É uma coisa que tá tão incrustada nele, e é o cara que E vai esse- reclamar, às vezes até bolsonarista. Já é o padrão, Não, esse já é o é um padrão exemplo. O nosso pior campo de de moral dele. entendeu? O nosso campo de comentários mesmo tinha um lance meio esquisito. Quando a gente fez, no final das últimas eleições, a gente fez umas análises lá após o primeiro turno, né, das eleições presidenciais, em que a gente tá falando, olha, se o Lula entrar, nós temos uma Câmara assim, dá para fazer isso, a gente pode ir por aqui. Cara, os nossos comentários, a nossa audiência não tava querendo saber o que dava para fazer. Tava querendo, não, ele não pode entrar em hipótese alguma, e se ele entrar, ele não podemos fazer nada, tem que... Gente, vamos ver o que dá para fazer, o que a gente consegue avançar da nossa agenda, não adianta ficar nessa. Até porque política a gente tem essa mania de querer ganhar a vitória definitiva. Né? Não vai. Isso tanto de direita quanto de esquerda. Não, um dia vai chegar. Isso até na vida pessoal, né? Um dia vai chegar e eu vou estar trabalhando, mas vou estar trabalhando legal, vou estar ganhando. Não vou ter Quer voltar pro Éden, Não vou ter problemas, exatamente. Quer voltar pro Éden. E, cara, exatamente, voltar pro paraíso. E a vida não é assim, né? E a vida política menos ainda. É o que a gente sempre fala aqui, cada vitória a gente tem que comemorar mesmo. Ah, mas foi só isso, não vai mudar nada. Beleza, mas a gente tá andando. E se a gente perder, a gente também tem que falar, perdemos, vamos voltar, E eu correr acho que atrás. Cabe uma autocrítica também, que é o seguinte, quando teve aquela onda da crescente do bolsonarismo, etc., antes que me interpretem mal porque eu falei o lance dos semicondutores, vai ter nego aqui falando que eu sou petista. Cara, gosto do Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do governo dele, etc. Mas o negócio foi o seguinte, Se justificando. entrou o Bolsonaro e eu tô aqui para servir as pessoas que estão assistindo, né? precisa justificar. Então, o ponto entrou o Bolsonaro, teve aquela onda da nova direita, a nova era, aquele negócio louco. Tudo resolvido. Só que ninguém pensa. Nós nos livramos desses caras aqui que são problemáticos. E essa é uma coisa que, novamente, o velho tinha razão. O velho, ele falou, gente,
nós não temos militância, nós Vai não Olavo, temos plano. tá? Porque tu não sabe. Exato. O Olavo, que é altamente criticável por diversas coisas, ele fala, nós não temos plano, nós não temos nada, vocês só colocaram um presidente, isso não vai resolver. Depois ele despirocou e falou também algumas coisas aqui. Mas o ponto é o seguinte, ficou um vácuo ali de planejamento econômico, de plano de nação, que foi preenchido pelo pessoal do Instituto Mises, que veio com aquele com aquela literatura liberal, assim, publicando um monte de livro de graça, jogando e-book na molecada, e acabou que era o seguinte, na direita ninguém concordava o que a direita era e que país a direita queria construir. Mas o senso comum ficou. O que todo mundo concordava, o que devia ser consenso, era inquestionável e dogmático, era o liberalismo, e especificamente a visão austríaca. Só essa discussão, eu digo não a sua, mas já é pequena. Porque o cara fala assim, toda hora o cara quer implementar uma ideologia no Brasil. Isso. E a primeira pergunta que o cara devia fazer não é a mesma direita. O que é direita? A primeira pergunta é o que é o Brasil? Qual o papel do Brasil no mundo? Qual a nossa vocação como país, entendeu? Como nação, além de jogar futebol, né? Nem isso mais a gente joga. Mas, pô, então assim, qual é a nossa vocação? Esse pensamento é que não tem. E isso é um reflexo da falta de vocação das pessoas. Eu vou botar um ponto aqui, então, teológico que é comum, que a gente não briga, né? Que é, vem tanto o Ratzinger escreveu isso, quanto o Bavinck. Então, estamos em paz. Nós estamos em paz. Que ele fala assim, o cristianismo, ele tem uma primazia do logo sobre a matéria. Sim. Então, no momento em que você para de pensar o transcendente, para de pensar a sua vocação, tá certo. como pessoa, como sociedade, como governo, e se foca no material, você inverte toda a ordem das coisas. Então, a primeira discussão, o cara vem assim, mas eu peguei uma ideologia, e é um problema. Você pega, quando teve a discussão lá aquelas críticas que fizeram na época da sofistinha e de outros, eu sempre falei assim, o problema nosso é que na filosofia as pessoas se prendem ao sistema e não aos problemas. Tem até um livro do Paim, que acho que é História das Ideias. Não. Paulo. Imagina História das Ideias Filosóficas do Brasil. do Antônio Paim. Eu esqueci de... É melhor. Não. Melhor avisar, vai que alguém vai procurar. Eu chamo o Kim, mas não. Mas é que ele começa contando um pouco dessa história do que é a filosofia em termos de perspectivas, né? A perspectiva filosófica, os sistemas e os problemas. E a gente, simplesmente, não tem a perspectiva filosófica, não se atém os problemas, se agarra em sistemas. E essa é um pouco da história do Brasa. E aí eu vejo assim, cara, a gente precisa começar a discutir até assim, o que é o Brasil, sabe? Você não tá discutindo o Brasil. Começou a fazer isso? O Olavo tinha um projeto dele lá, do COF, que muitos dizem que é fracassado. O Brasil Paralelo, quando começou, tinha aquela coisa da retomada da história do Brasil para tentar resgatar a identidade nacional, depois isso se perdeu. E para não ficar parecendo que a gente está sendo moralista, porque eu entendo que isso seja talvez até um pouco difícil de entender. Vou dar 2 exemplos práticos de como é que esse problema de você colocar um material acima do logos e da vocação se manifesta num ciclo de degeneração, tanto na vida pessoal quanto no país. Olha, no país é óbvio, a gente acabou de falar. Tem que aumentar a arrecadação, tem que ter dinheiro, tem que ter não sei o quê. Tá bom, você coloca o dinheiro acima de tudo, daqui a pouco você começa a promover cassino e o caramba, e a droga, e aí você tá gerando dinheiro pra caramba, e de repente você tem uma elite financeira de gente que ganha dinheiro com desgraça, e as pessoas que sustentam essa desgraça, né, estão desgraçadas. Elas estão se degenerando, o cara vai ficando dependente daquilo, vai piorando, e a coisa desanda. Quando o cara, na vida pessoal dele, ele fala, o que eu tenho que fazer é ganhar dinheiro pra ter conforto. O cara começa a entrar num ciclo de todo o tempo que ele gasta da vida dele pensando, pensando em como ele pode ganhar mais dinheiro, e quando ele ganha o dinheiro, ele pensa em como ele pode fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro ou gastar menos dinheiro, e ele fica pensando no dinheiro. Quando o cara vê, passou mais da metade da vida dele, ele ficou ocupado com dinheiro e não fez nada da vida. É o nosso caso, inclusive, né? Só que mas o nosso só que a gente está pensando no mês. Exato, No final, não ganhamos. a nossa questão Nós é os boletos que estão chegando não aí. fizemos nada na vida, não Mas, construímos porra nenhuma, não ganhamos dinheiro e continuamos na mesma E o roda. cara tá deprimido, e aquilo Mas existe uma diferenciação mesmo. O cara que consegue pagar as contas, isso é uma coisa até que os bilionários falam. A partir de um momento, tem um dinheiro que você ganha, que um hambúrguer vai ser sempre um hambúrguer. Você pode estar no melhor lugar, da melhor hamburgueria do mundo, comendo mas vai ser... Não tem fortuna que pague mais do que aquilo. Então, assim, enquanto o cara está correndo atrás para pagar o mínimo, que é o que vai acontecer cada vez mais, principalmente com essa reforma tributária, realmente o cara tem que... eu tenho que pensar em alimentar meus filhos. É um negócio que é difícil o cara não pensar
em dinheiro nesse sentido de, sobrevivência. O problema é que quando você tem um país em que os meios de você conseguir ascender, mesmo que seja para sobrevivência, eu não estou falando nem ascender de ficar rico, é só pelo tigrinho, pelo ou pelo tráfico, ou sei lá, pela né? Que é isso que o governo está fazendo, né? São esses caminhos, porque a moça que vende bolo de pote, aliás, é uma coisa que fala bastante no Twitter, né? Antigamente você via as menininhas novinhas vendendo bolo de pote, porque dava para fazer. Agora não, estão indo pro OnlyFans e acabou, menininha vendendo bolo de pote. Então, assim, o Estado, ele tem mesmo, não só a capacidade, como o dever de, né, ir moldando esse tipo de coisa. No Brasil, você empreender, cara, já era difícil quando eu comecei há 15 anos. É feito para não empreender. É feito. Não, é feito. Então, assim, e qual é o jeito de ascender? No mundo, em qualquer situação, é você empreender, porque assim, você ser funcionário pode ser que você consiga ser CEO, não sei o quê, mas ascender mesmo, o Bill Gates, o Elon Musk são empreendedores, são caras que... E o Brasil é impossível, cara, é um dos piores países para empreender. Ou seja, a gente vai... essa busca pela grana também esbarra nessa busca pela sobrevivência, que não é só pela grana, é para comer o almoço de manhã, entendeu? Mas são várias coisas juntas. O problema é o seguinte, por exemplo, essa busca pela grana, o pior dela não é só a busca pela grana, é a quantidade de permissividade que você vai colocando na tua vida, porque você precisa ganhar dinheiro. Exato, é isso. E isso vai contaminando, isso vai envenenando a tua vida, isso vai envenenando a vida dos teus filhos, vai envenenando a vida dos teus netos, porque todos vão acabar sendo contaminados por isso, e achando que a única chance dele ser feliz é ter dinheiro no banco, né, poder, enfim, ter luxo, né, porque ostentar. Né? Porque essa coisa é sempre da porta para fora. Né? É sempre da porta para fora. Dentro de casa tá tudo fodido, né? Porque esse é o lance. A permissividade não deixa com que você tenha amor genuíno pelos teus filhos, porque você constrói uma relação também de clientelismo entre pais e filhos. Quer dizer, tudo fica degenerado quando você só olha nesse viés. Dinheiro como viés material, último. né? Como fim último. Então, assim, não tem como você achar alguma... E aí, se você constrói uma sociedade em que isso cada vez vai ser mais difícil, é aceitar que vai ser uma tragédia. E aí, pra você chegar na beleza, por exemplo, né? Não tem. Porque assim, você tá com o nariz na merda aqui. Até para chegar na beleza, você tem que estar mais ou menos, né? E tem outro pensando ponto em outras também, coisas além de sobreviver. Sim, e tem outro ponto também, que é chegar? a questão da vocação, que também é muito mal explicado e muito mal porque assim, conduzido. Vocação não é ser artista, vocação não é ser, eu sou músico. A sua vocação não é só profissão. Exato, não tem nada a ver com profissão. Vocação é olhar para o caminho da tua vida e falar, cara, é isso. É pra cá que eu tô sendo conduzido, ou seja, é pra cá que eu preciso fazer. Seja como pai, seja como... Entendeu? Assim, eu vou ter... inclusive como artista. Seja, não é... Entendeu? De repente você tem um... De repente você tem um... Você dá a vocação no seu propósito. É o propósito, é olhar e falar o seguinte, cara, é aqui que eu tô, eu não tenho como agora me dar ao luxo de querer escrever letrinhas de música, porque eu resolvi que eu sou feliz assim, aos 40 anos de idade. Até porque você descobre depois com a idade que não é isso que vai te trazer, vai ser vocês estarem bem, felizes. Tem milhões de coisas, né? Enfim. Você está vivendo uma vida... É uma conjunção de fatores. Eu tenho a percepção que a gente tenta jogar muito essa questão na política de cima, como se fosse de cima para baixo. Eu acho que é o contrário. Acho que é o contrário. Para mim, um exemplo, quando eu falo assim, eu não sei se tem mães que fazem isso nos vendo, ou os pais, né? Mas quando o pai tira a noção de sacrifício, que o filho tem que sacrificar por alguma coisa, ele não está fazendo mal só ao filho, está fazendo mal no final das contas ao país. Porque a Coreia do Sul consegue sentar e falar assim, nós vamos aqui fazer um fundo, né? E esse fundo vai investir em chips, vai se gastar não sei quantos bilhões num negócio que pode dar certo, não pode dar errado, mas não tentar, porque se isso der certo, as próximas gerações do nosso país vão ser ricas. Porque existe a noção de sacrifício, ele fala, cara, eu quero tentar, nós estamos aqui num projeto comum, há uma vocação, há um propósito coletivo também, e o cara se sacrifica para aquilo sem saber se aquilo vai dar certo ou não, e aceita gastar bilhões e bilhões e bilhões. Aqui no Brasil, como sacrifício não é uma coisa válida, ela foi sendo contaminada pelas jogo famílias. De azar, né? Pelas famílias. Pelas Aí o que acontece? O cara me fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um fundo, sei lá, de petróleo, para investir durante, 100 anos, porque nós queremos ser
competir com tecnologia. Nós vamos apanhar pra caramba. Na manhã seguinte tem uma reportagem do Fantástico. Escândalo. O Brasil perdeu R$1,5 bilhão num projeto que não deu certo. Mas você vai... É assim. Sim. Você faz o primeiro, não dá certo. Você faz o segundo, não dá certo. Né? Daqui a pouco você dá e vai, entendeu? Então, não é que você vai lançar um investimento, na manhã seguinte vai dar certo. E Então, tem umas é uma parada de palavras-chave, né? sacrifício. Que agora você falou, me acendeu essa luz. Quando o cara fala assim, não, vamos gastar, se fizesse a mesma coisa, mas vamos gastar na educação. Aí todo mundo, fantástico, vamos gastar 11 bilhões na educação. Aí chega, tá bom, e aí, na prática, o que vai ser? Vai ser distribuir para instituto não sei o que, Itaú, vai ser distribuir para ONG não sei o que lá, e aí a educação, vai distribuir porra pra ONG que nenhuma. compra tablet, pro cara que vende carteira, mesa nova. Que compra coisa de O fora. cara do livro didático. E aí, de Exato. repente, gastou. A editora do livro didático. A escola está cheia de novos livros didáticos, novas mesas, os alunos estão com tablets e a taxa de analfabetismo funcional está igual. Exato, Aumenta. Aumenta. Porque é o ato sem propósito, é apenas um ato contínuo sem propósito. Assim, nós vamos pegar a educação no Brasil, ela tem um horizonte. É para vender. É isso, pra não vender. tem um horizonte. Qual é o horizonte? Eu quero estar entre os melhores do mundo em tecnologia. É isso. Ah, não, eu quero fazer tudo. Aí você pega a distribuição desse dinheiro, e nada contra se da arte ou educação física. Sim. Mas o cara começa do projeto, que é botar capoeira, jiu-jitsu, futebol, ginástica olímpica, boxe, todos os esportes e modalidades do mundo na sala de aula. Até do outro lado, todas as áreas de arte, pintura, moderna, técnica. Aí você vai ver assim, olha, qual é o papel da escola? Ela tem que fazer tudo. Né? Alimentar a criança, dar roupa, todos os tênis, etc. Você fala, cara, isso é impossível. Isso não é um plano. Isso é uma pulverização de dinheiro. Porque o plano você vai economizar num pedaço, você vai aceitar fazer uma coisa pior para você poder se desenvolver na outra melhor e depois, quando tiver mais dinheiro, você volta. E olha Esse é um só, plano. isso junta com o wokeismo, né? Porque aí você pega aquela classe que tem trilhões de coisas que eles têm que fazer e todo mundo tem que fazer tudo. Ou seja, o cara que joga bem basquete tem que jogar menos bem, porque ele tem que jogar também com as meninas e tem que jogar com o cara baixinho. Isso. E o cara que toca pra caramba vai ter que tocar menos bem, porque todo mundo vai ter que Então, bater cultura, na coisinha, porque todo ela mundo tira tem que seu participar. equidade. Promove É a Todo mundo tem que equidade. participar. A E equidade aí, significa o cara que tá nivelar por mediocridade, baixo. nivelar por sempre. baixo. O cara que tá batendo o tamborzinho lá, que podia estar jogando basquete pra cacete, não vai jogar tanto bem basquete, nem o cara que é músico poderia. Cara, isso Não, é aqui não escola tem- particular. Aqui não tem. Claro, isso claro. não tem. Não, É um país isso medíocre. aqui não tem. Exato. Então, é feito para isso. A competitividade aqui é vista como de uma maneira negativa. Ao passo que você pega principalmente hoje em dia na Ásia. Cara, o nível de competitividade. Você pega uma criança chinesa, bicho, dá até dó. Também não precisa ser assim. Exato, não precisa ser o radicalismo oposto, que o moleque se mata com 7 anos porque ele perdeu a final no campeonato de ping-pong. Não consegui tocar uma peça do Mozart. Ele errou uma nota da pequena serenata noturna. Eu tive agora no... Tava em Dubai, semana passada. Mas o nosso lado é o contrário, desculpa, só para não, terminar, o nosso lado é o contrário, entendeu? O cara ele se sente bem porque ele não sabe falar o português. E os desses ideólogos fica falando para ele assim, não, isso mesmo. Isso é estruturalmente de elite, é elitista você falar certo, quer dizer, só que o fala certo, desculpa os palavrões, para entrar na universidade que ele entrou, precisava falar certo, para conseguir desenvolver qualquer tipo de doutorado, não sei o que, precisa falar certo. O que ele quer fazer é manter as pessoas burras, estúpidas, entendeu? Sim, Ninguém saca essa estratégia? Então, porra, cara. Eu vim de Dubai agora, né? E tive a oportunidade de conversar com os caras lá, que é os Emirates, que é para os Emirados, né? Os Emirates, Emirates, né? Que eles chamam, que é o povo original, né? Que são os caras originais. E a visão é impressionante. Primeiro, os caras construíram uma cidade, foi montada do zero em 76. Né, 76, que é isso. E nos últimos 20 anos eles tiveram um plano e tal. E usaram petróleo. O que os caras fizeram? Eles falam o seguinte, e você vai ver, todos eles são extremamente educados. O cara fala assim, nós vamos ter um plano de longo prazo. Então nós vamos pegar aqui essa turma, e essa turma eu vou mandar para Harvard, vou mandar para as melhores universidades do mundo, vou usar o dinheiro para trazer as melhores universidades do mundo, vou educar os caras estão lá construindo um país com um plano. Eu E não aí você duvido fala que uma universidade lá seja melhor do que uma Harvard americana. hoje os melhores colégios do mundo já estão lá. Certeza. Tá? Já passa os colégios europeus e americanos. Só que aí o cara tem um colégio e ele começa a planejar a cidade. Não vou falar do aspecto cultural, que não é o meu, não é o meu tipo, não é o meu perfil, porque acho que é toda planejada, então é uma coisa meio sem alma. Mas enfim, também é recente, né? Como é que você pede uma história de uma cidade que foi criada há pouco tempo? Pô, não dá. Mas há um planejamento. E que o cara vem e fala assim, olha, aqui nós vamos ser pro-business,
aqui nós vamos fazer isso, vamos ter... Então, assim, eles estão preparando para daqui a alguns anos ter, como os Emirates, um dos mais educados do mundo, com investimentos e com dinheiro. Eles vão dizer, olha, aí nós vamos conseguir ter um predomínio global, mesmo vindo um negócio desse Educado, tamanho, você diz da entendeu? educação formal, né? Educação Formal, de qualidade, educação colégio. formal, tá? E aí você vai, por exemplo, a diferença. Aí eu estava conversando com um funcionário do governo, e ele falou assim, agora nós estamos num projeto, veja só, imagina isso no Brasil. Eu quero que você imagine essa fase no Brasil. Ele falou assim, olha... cara do governo de lá. De lá. Ele virou e falou assim, porque nós aqui ficamos... fizemos tudo, então o lema de Dubai é velocidade. O Sheik lá fala, eu quero velocitar. Eu quero velocitar. Senhor, mas é uma gôndola, velocitar. Mas ele falou, é velocidade. Então ele entendeu que o que permitiu fazer isso foi exatamente uma justiça severíssima. Inclusive, se você olhar agora, acho que 43 ativistas lá entraram numa lei, foram fazer protesto lá, entraram numa lei terrorista condenada à prisão perpétua. Uma lei duríssima, se você saiu da linha, tá ferrado. Mas, de qualquer maneira, ele falou, tudo foi a velocidade. Então as coisas acontecem, são construídas e funcionam. Só que, ele veio e falou assim, agora nós chegamos à conclusão que nós precisamos fazer a Dubai 24/7. Então, o Estado está contratando e vai funcionar 24 horas, 7 dias na semana para o cidadão. Se você chegar às 2 da manhã e quiser abrir a sua empresa, vai ter o cara lá para abrir a sua empresa às 2 da manhã. Se você quiser tirar a sua identidade, vai ter o cara às 2, 3 da manhã. O Estado está aqui para você 24/7. Velocidade. Para fazer as coisas acontecerem para o cidadão. Os orientais perceberam que os ocidentais estão ficando cada vez mais frouxos e vão dominar a porra toda. Mas vão dominar a porra toda. Plano de e aí país. você tem, além de tudo, você tem uma religião islâmica que já tem um projeto de dominação. Sim. Cara, vai juntar isso... Mas porque a religião é importante. O pessoal acha que não tem nada a ver a religião que a gente está falando, é gastar do logos com o material. Exato. O cara tem um propósito aqui que é superior ao material. E o cara está usando o material para atingir o logos, né? Para fazer não atingir logos, mas ser reflexo disso, não o contrário. Exato. Então, é isso aí, tem uma coisa a mais, que é o seguinte, não é só que o cara tem religião, ele tem religião. Primeiro, ele sabe qual é a história da religião dele, ele sabe como a religião foi parar naquele país, ele recebe toda a educação. Ele sabe quem é a família dele, ele sabe o que o avô dele fez, o que o pai dele fez, o que não sei o que. Então, ele sabe para onde ele está indo, de onde ele veio e onde é que ele está. Aqui no Brasil, nós estamos num mato sem cachorro, que é o seguinte, não tô nem falando do cara, você não sabe a história dos seus avós. Tem gente que não sabe quem é o pai. Uma galera não sabe quem é o pai, não sabe que a mãe existe, conversa com a mãe, mas não sabe a história da mãe. Ele não sabe quem ele é. Ou pior, né? Ou conhece a história da mãe no OnlyFans, né? A Dorinha! Dorinha, você filho da Dorinha! Ao passo que o cara não sabe quem ele é, o país também, tá? A memória do país parece que o nosso país tem Alzheimer. É uma coisa que a cada 3 meses o pessoal esquece o que aconteceu nos 3 meses anteriores. Nesse ciclo o Ivan Lessa falava 15 anos. E a última estrelinha... 3 meses, pois é. E a estrela mais efêmera vira o suprassumo da eternidade no Brasil, né? Antigamente, agora é Luísa Sonza, sei lá, já deve ter mudado. Não, claro, mas muda a cada semana e a pessoa ela é elevada ao grau eterno, né? Até a próxima semana. Eterno ela vai cair. Dure. Eterno enquanto dure. E olha que engraçado. E a gente acaba criando no meio dessa loucura toda, porque assim, olha, há dinheiro no Brasil e há recurso no Brasil, né? Voltando para o desenvolvimento. A gente acaba criando um direcionamento, uma distribuição de renda, os nossos amigos socialistas vão ficar felizes, em que a renda começa a ficar concentrada numa elite financeira que atualmente no Brasil, olha, lembra, dinheiro é meio de ação. Né? Não adianta nada o cara ter muito meio de ação se ele não é uma pessoa bem formada. Porque se não é uma pessoa mal formada, tendo muito meio de ação, ele vai fazer muita merda. Né? É melhor que tenha menos mesmo. É o que a gente vê. Então, a gente tem uma elite financeira que é o seguinte, são funkeiros. Agora vai ser os donos do jogo, né? Marqueteiros digitais, donos de casa de aposta. Que antigamente eram os bicheiros, que eram ricos também. Exatamente. Tinham poder. E traficantes. Eu já não uso mais esse termo distribuição de renda.
Porque dá a ideia que nem distribuidora Sim, de sim, bebida, tem que que distribuir. vai tudo para um canto só, aí E aí lá você distribui. Lá aí vem, distribui. 3 cervejas para você, 2 para você Sim. e tal. E aí a gente tem que começar a falar assim, cara, como a renda ela é conquistada. Isso. Então como é feito a conquista conquista, ou a concentração, concentrada. ou ela é concentrada? Porque a ideia da distribuição ela é essa aqui, então que essa turma que ela fala assim, a renda é mal distribuída no Brasil. Parece que alguém pegou e partiu errado, tipo o pica-pau. Aham. 3 para mim, 1 para você. 5 para mim, nada para você. Não é isso. Não é, não. Então, aí bota todo mundo numa visão vitimista, clientelista, fala. Tem que ir lá pegar o cara tem que ter alguém que Não, distribui melhor. É o contrário. Porra. Ela é conquistada e depois eles tomam da gente. Né? É isso. É isso aí. Você tá lá, não, a renda tá Quem distribuída, vamos consegue dizer assim. conquistar... Ela já tá Não, distribuída. o cara Aí já o vai cara tirando vai lá, o teu- não. E olha que engraçado. Meu muito, meu muito, Vai meu ter muito. muito liberal e vai reclamar, vai falar, não, mas vocês estão tendo uma visão ultrapassada, que hoje em dia as coisas que dão dinheiro é justamente a informação, a gente tem que ter uma educação e não sei o quê. Mas é o seguinte, a educação, esses projetos tecnológicos, projetos que dependem de capacitação alta, por mais que eles não tenham muito a ver, as coisas que mais geram dinheiro hoje, não tem muito a ver com negócios físicos, eles subsistem em estruturas físicas. Claro. Então, sem o desenvolvimento da estrutura física, não tem como você ter o mercado do sujeito que vai inventar o próximo software, o que vai inventar não sei o quê, ou que vai contribuir de alguma forma para o grande software que já existe de alguma maneira. Né? E, Cara, mas olha só, tudo. Ele acha que o chip vem da onde? então, meu pai, só que é feito toda com a material física Com que ele vai ideias. usar Com ideias, para digitar, que Vamos energia lá. que ele vai fazer, que o cabo de fibra ótica que ele passa a informação, É engenheiro, que vai armazenar. né, esse tipo de coisa. Olha só, eu tava fazendo o programa, anotando o próximo programa do Zé Economia, aí o cara falando sobre energia verde, que é uma maluquice. Todos esses projetos de energia verde, todos eles vêm basicamente das terras raras, dos metais das terras raras, em que a China domina entre 40% e 80% do mercado total das terras raras. Aí você vai ver o que os caras fizeram na China. A China passou uma lei dizendo o seguinte, terras raras, você não pode privatizar, não pode vender, elas pertencem ao Estado, são do Estado, porque elas são fundamentais e estratégicas para o país. E aqui o cara, não vai ver o liberal. Vender, né? Não, vende aí, vende não sei o quê. Só que vende pro amiguinho do Estado, É. nunca vai vender pra mim, É nem pra isso. você. Vai vender ou pro amiguinho do Estado ou algum É chinês da vida. Rockefeller, ou ou- É a história chinês, daquela rua exatamente. maluca lá que pertence ao Moreira Salles, a família do Unibanco, que explora aqui, acho que é esqueci o nome do negócio, que exporta para lá a preço de custo e mete o dinheiro lá e joga a receita, o lucro lá. Quer dizer, esse é o tipo de cara que depois fala que gosta do É o Brasil. liberalzão, exatamente. Mas é o mercado. Então não é. Né? Então, Não, de e, fato, cara, Mas tem as filho respostas... cineasta, tá bom. Oi? Tem filho cineasta. Ah, ok, isso, é isso. As respostas... Que se Falo considera muito de pra classe cara. média. O- Ele se o- diz de classe média. Bom pra caramba, né? Falando assim. Porra, se ele é de classe Mas- eu achava que eu tava melhor de vida, porque se ele é de classe média, eu sou um miserável. O lance é que a resposta não é fácil, né? Os caras acham assim, o liberalismo. Não, vai resolver, vende para todo mundo. Aí você vê quais são os sistemas preso por no trás sistema, disso. ele tá preso no Acabou. sistema. Então vamos estatizar tudo. Não, também não é isso. A gente precisa olhar para cada situação e lidar com ela, que é isso que está faltando. A gente falou no nosso programa lá, do Você e o Kim, a gente estava falando justamente disso. Pô, tá, qual é o plano? Vamos sentar. Quem que vai sentar e falar assim, vamos por aqui, tem essa lei aqui que está atrapalhando, tem essa lei que está ajudando, que nem aquele projeto 2025, não sei se é esse o nome. A China, é isso mesmo. Não, o projeto americano da Heritage Foundation. Também, é 2025. Dois que é que botaram. Foi uma reação do outro, né? A China lançou primeiro, aí os Estados Unidos Que é lançou. basicamente isso, vamos ver quais são os projetos ler a nossa Constituição do jeito que tá, falar, isso aqui tá ruim, não sei o quê, ou então mesmo que seja, para ser radical, que nem eu acho que é o Príncipe que fala em fazer uma nova Constituinte, que seja, mas chega com um projeto que você faz assim, isso aqui. Enquanto a gente ficar nesse dia a dia, assim, até a reforma tributária devia estar sendo discutida mais a fundo, a gente não tá discutindo a bunda da menina, ou mesmo dentro da política Então, a gente tá discutindo, é a joia, né? Tudo bem. Não, o que virou mais o inútil da jornalismo fazenda. brasileiro virou isso, né? Virou um negócio Mas que é de propósito, eles põem o negócio da joia exato, pra ter a tirar. reação e ficar essa discussão Exato, e pra tirar. esquece a... Botaram
do Pablo Marçal, por exemplo, a pessoa está sendo entrevistada para falar da Prefeitura de São Paulo. A pessoa ficou meia hora fazendo uma pergunta sobre joias do presidente, que não tem nada a ver com a história. Quer dizer, é tudo para tirar a atenção das coisas que são as coisas que realmente importam para as pessoas. E vou Né? além, hein? Se fosse alguma coisa relativa à corrupção do Lula também, nesse momento da reforma tributária, a gente tinha que estar falando da reforma tributária também, entendeu? A corrupção do Lula nem precisa falar. Já é um dado, né? Já tá implícito. Imagina, que é isso. Já vem o... Papainho é Então, eu digo, mas é o povo. O nosso problema é que nós temos uma visão clientelista. Nós temos uma visão hoje, e aí a família do povo, e aí tem vários fatores, mas sem dúvida, para mim, parte da questão das ideias, que a mídia só reflete isso, desse materialismo exagerado, do hedonismo e da falta de religiosidade, que virou essa... Ou então, pelo menos, da importação desse lado imanente transcendental indiano aí, que vem aqui, que sou eu, que é das minhas vontades, e aí você não tem mais um projeto coletivo, e não tem mais sacrifício. Eu vou dizer isso, cara, sem sacrifício, se a gente pensar num país que vai sacrificar alguma coisa, não tem como. Cara. O Brasil hoje, basta ver esse número que você falou, se a gente gasta mais do que arrecada, não vai ter como não ter um sacrifício. A gente vai ter que cortar. É que nem, e aí aquela coisa que você falou do Milei, é que nem você chegar na sua vida pessoal, você tá lá, pô, a gente tem um débito aqui de cartão de crédito no mês de 10 mil, só que eu ganho 3. Bom, vou fazer o quê? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gastar com comida 1,5, esse outro 1,5 eu vou ter que ir resolvendo isso durante 5, 10 anos, sei lá, que seja. Ninguém vai mais ao cinema domingo, porque agora ninguém vai ao cinema. Beleza. Aí, se tivesse uma imprensa na minha casa, estão proibindo o cinema para as crianças. É isso. Exato. É isso que eles estão falando. O problema é que a imprensa é anti-Brasil. O brasileiro está se sacrificando sem nenhum propósito. Exato. É isso aí. Se sacrifica. Involuntariamente, né? É um sacrifício involuntário, né? E a gente... Essa é a pior coisa que tem. Né? Porque se o cara fala assim, pô, mas eu tenho que sofrer mais. Não, você, de repente só precisa sofrer na direção por outro motivo correta. correto. O motivo correto. E a merda é o seguinte, a gente, beleza, sofre, beleza, a coisa tá ruim, mas tem uma coisa que é insuportável, que é o seguinte, a gente age de maneira satânica, e satânica no sentido de quem acusa, né? Todo modus operandi do nosso discurso público, e isso eu não estou falando da esquerda, eu quero que a esquerda se foda. Direita. Isso, se está agressivo... Então, a nossa turma, o cara não pensa, olha, eu tenho esse papel, o meu papel é cuidar disso aqui, e o outro fulano tem que cuidar daquilo ali. Não, o cara pensa, o meu papel é esse aqui, eu tenho que dominar o outro fulano. E se o outro fulano não está dentro do meu plano, eu o acuso de ser contra o único plano que presta. Que é o meu. Exato. Então, isso é totalmente satânico, porque o cara é acusador e tirano. Né? Exatamente. Então, é aquela coisa, o sujeito que ele é, primeiro que, pressupondo que o cara tenha discernido a vocação dele corretamente, que não é o caso de muitos, o sujeito que ele tem uma vocação intelectual, ele não pensa, eu sou intelectual, eu cuido dessas questões e oriento isso aqui dessa forma. Né? Não, ele quer ser um intelectual que também quer ser rico, né? E aí ele mistura a vocação intelectual dele com uma vocação burguesa mal formada, ou às vezes ele é um burguês que porque dá curso sobre a vida intelectual, vende, ele monta um negócio e finge que ele é intelectual. Aí ele orienta mal as pessoas intelectualmente, ganha dinheiro em cima delas, e ele forma um monte de gente que quer imitá-lo. E enganar outros coitados, né? Aí o sujeito que tá na política, ele tá com a cabeça... Lê o livro do Ronald Robson. Alguém? Eu não li, não, pior que não. Mas é bem essa pegada, por aí. O sujeito que tá enfiado na política diária, e tem gente que tem que estar na política diária mesmo. Não tem problema. Claro, né? Pode ser tem uma cara vocação. bom nisso, tem cara bom nisso. Ele tá olhando pra política diária e tá falando, esse intelectual não presta pra nada. Pô, às vezes ele presta e ele poderia te auxiliar em 2 ou 3 questões. Sim. Só que aí a porra do intelectual quer dominar o cara da política diária, o cara da política diária quer dominar o intelectual, e o burguês, ele quer comprar todo mundo. Então fica aquela bosta. E isso que eu nem falei dos religiosos, né? Que estão completamente perdidos, que ninguém sabe como exercer a própria religião direito. Né? Então, isso... olha, desculpa, só concluir. E o ponto é o seguinte, olha, esse é o modo satânico de agir. O modo divino é o oposto. Né? Deus, ele olha para a humanidade dá problema. Ele deixa a humanidade dar problema. E ele conserta aos poucos o que dá para consertar na medida do possível e na medida da cooperação humana. Então ele vai instruindo aos poucos. Que o homem ajuda. Né? Quando tem a queda lá, às vezes eu fico usando o nosso amigo Gaúcho, que escreve os nossos relatórios, que ele foi escrever esses dias um relatório crítico sobre os projetos de país
Ao invés de ele analisar os projetos de país, ele voltou na formação do Estado brasileiro. Mas eu vou fazer ele é tergiversa, tadinho. O que eu vou fazer é uma coisa meio parecida com a que eu critiquei ele de fazer, que é voltar no Gênesis. Homilia, começou. Onde é que tá o problema? Tá? Então, começou no Gênesis. Eu fiquei aqui quieto na parte dessa parte teológica aí, para gerar uma polêmica adicional, mas eu vou deixar passar. Mostrar, só quero levantar justamente a crise espiritual. Não volto com o relator. Não, mas até eu discordi um pouco, também não quis falar, porque ele é o sabido da... Que é o seguinte, isso aí não vai dar treta. Que é o seguinte, caiu a humanidade. A humanidade começa a fazer... Primeiro, Deus podia ter olhado para a humanidade e falado, deu ruim, reseta. Quando a humanidade estava para fazer uma das grandes cagadas, que a humanidade caída, recém-caída, ela tinha uma força que nós não temos hoje. Ele deu um reset ali, sim, liberou Noé. Mas foi depois de muito reset. E foi pedagógico. Tá demais. E foi pedagógico. O ponto é o seguinte, antes teve um outro reset, que foi o reset de Babel. Sim. Olha, o ser humano, com aquela força toda que ele tinha, aquele conhecimento todo que tinha recém-caído, estava fazendo um negócio que seria horroroso, ia piorar ainda mais a situação. Deus falou, tira. E na medida que você vê a história da humanidade vista pela lente da meta-história divina, né, você vê que é um processo de pedagogia divina em relação ao ser humano, né? Então ele vai ensinando a humanidade, primeiro de acordo com a lei mosaica e tal, não sei o que, aquela coisa toda, até chegar ali na plenitude dos tempos, a encarnação do Cristo, Dá um atalho aí. Chega no Brasil aí. O ponto é o seguinte, no Brasil a gente não tá, as pessoas não estão interessadas em, tá bom, nós temos uma situação, ela tá ruim, vamos arrumando aos poucos. Quer resolver do dia pra noite. Exato. Né? Não, quer uma resolução do dia pra noite e quer impor ele a resolução dele. Fala, olha, se nem Deus faz isso. Sim, por mas que diabo você vai fazer? Nós estamos bem longe de Deus aqui no Brasil. O Brasil está assim a léguas, não só o Brasil, né? Hoje o mundo inteiro. Mas o problema é o seguinte, essa crise espiritual, ela também tem um foco porque a gente não se civilizou plenamente. O Brasil não é um país civilizado. Desculpa, se alguém achar que nós somos civilizados, é uma ilusão. Nós somos pré-civilizados, talvez um dia cheguemos lá. E em função disso, o brasileiro, pessoa física, é profundamente inseguro, porque ele não tem raiz, ele não consegue olhar para o mundo e falar assim, eu sei de onde eu estou vendo o mundo, do meu lugar, e o meu lugar é meu, cara, mas então, não é seu, não é nosso. Essa visão não é só de grandes centros, de grandes cidades? Cara, a maioria... Porque a gente vai para o Brasilzão mesmo, profundo, aqui não precisa nem ir longe, olha, pro estado se você for para o Brasil profundo, aqui, você vai ver cada coisa também. O pessoal, o pequeno produtor rural, as famílias que giram em torno... Eu acho que é mais, a exceção. Famílias bem estruturadas no Brasil profundo, no Brasil de grandes centros, são mais a exceção do que a regra. Se for para o Brasil profundo, aí você vai ver que... Eu acho que pelo menos quem está no poder ou quem tem os meios de ação, que eu não sei quantificar, mas quem tem os meios de ação tem esse papel, da insegurança e de não querer que o Brasil, que as pessoas possam unir e falar, cara, eu quero pegar os meios de ação e construir um país. E aí o debate dos liberais, não sei o que, tal, também são pautados em cima desse ressentimento intelectual. Porque como o cara não sabe de onde ele vem, ele fica cheio de pavor diante de alguém que sabe. Sim. E esse que sabe fica perdido, porque se você chegar numa mesa de amigos que você conhece desde a sua infância e começa a falar coisas assim, os caras, eles vão te jogar pro lado. Você vai ganhar dinheiro. Quanto você ganha? Qual é o seu salário? Juro. Porque não tem construção coletiva. Não tem nada, não tem Só para corroborar, vou contar uma história que é muito curiosa. Volta e meia, quando eu faço planejamento de economia, tem gente que me manda lá no Instagram e fala assim, cara, quantas equipes você tem para analisar? Onde você está lendo isso, etc. E às vezes eu vou responder, às vezes eu não estou lendo lugar nenhum. Eu simplesmente pergunto para as pessoas. Então eu vou usar na Arábia, vê se eu vou entender, Brazuca, aqui, vou dizer assim, o cara entende pra caramba o que está acontecendo na China, na Rússia, em Dubai. Eu pergunto pro cara. E o cara fala, isso aqui aconteceu por isso. Não é que você vai acreditar em tudo, mas você tem um olhar de entrar para ver a estrutura da realidade, não com os óculos de um sistema que você escolheu previamente. Você eu vou explicar, porque eu sou brasileiro, e eu dou aula de Platão, e eu entendo Platão, eu vou explicar para a Rússia, vou tomar óculos de Platão e vou explicar a Rússia. Eu falei, eu não vou explicar a Rússia. Eu não vivo lá. Tem 200 milhões de caboclos. A gente consegue explicar o Brasil. Em São Paulo, no bairro. É pior, entendeu? a minha vou explicar a
China, aí o cara me dá uma aula de explicar. É mais China, fácil que é uma explicar pe- o Brasil. Isso não tem. É mais fácil você perguntar. Então, Não é. quando você pergunta, e isso vale, porque não é só o país, isso vale para a nossa sociedade. Você começa a dizer assim, em vez do cara, como você falou, que é o filósofo, né? Da vida intelectual, que é da opinião sobre tudo, se ele falasse assim, pô, tá, tem uns caras lá no quinto elemento, um entende aqui, pô, é músico, outro entende cultura, outro não entende economia, porra nenhuma. Pô, vou ligar pra ele, vou perguntar, ele vai ter uma visão, uma perspectiva diferente sobre problemas, isso vai aumentar a capacidade, o horizonte intelectual do cara, Claro. entendeu? Só que ele não pergunta. Mas eu acho que é pior do que isso que você Não. falou. O cara não fica ressentido com o outro que sabe. Ele fica ressentido com o outro que fala assim, olha, eu não sei tudo. Então, não, É uma sim, resse- sim, sim. é uma- é uma- Ele fica é um ressentido ressentimento com a pior. pessoa, com a pessoa que sabe quem é. Com a pessoa que tem Sabe isso que não aí. é tudo, sabe que não sabe. Aquela Uma coisa pessoa que tem personalidade, uma socrática, pessoa né? que é um processo difícil. Um sujeito que tenha plena certeza de si mesmo é um santo. Nós não vamos chegar nisso. Né? De conseguir, em qualquer lugar em que ele passe, ele age da mesma forma. Não, se fosse chegar sei lá, o Bolsonaro, o Lula aqui, você vai ficar meio... Você vai mudar um pouco sua forma de agir, porque a gente é humano, a gente é... Entendeu? Dependendo da pessoa, chega o chefe aqui, você fala, ô chefe, tudo bem? Não sei o que, tal. Você não vai falar, Não, o chefe, ele não respeita para de fazer essas bostas que você tá fazendo. O santo vai, velho. O santo chega no papo e fala, ô meu amigo, para de fazer essa merda. Você só tá fazendo bosta. Entendeu? Esse é um nível que nós não vamos chegar. Mas quando você estrutura a sua personalidade a ponto de falar, você não vai me convencer, você não vai me convencer. Não, eu não. Eu vou rezar para que a gente... eu não chego nem na igreja, imagina na santidade, pô. Toda vez, o que irrita pessoas, por exemplo, que eu vejo, até próximas de mim, que que irritam mesmo, é quando eu digo, cara, não sei. Exato, Você fala, é isso que eu falei. Eu não concordo com isso, mas eu acho... E aí você simplesmente mostra, mas eu tenho que ver mais, tenho que estudar mais. E aí isso incomoda. A pessoa fala assim, você acha que é santo? Eu falo, não, acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Mas isso aqui eu tô achando que tá meio errado. Não é só isso. é isso. Cara, quantas Isso é vezes aqui complicado, internamente mesmo, às vezes eu tenho que escrever um Pronto, negócio. vai lavar solta suja. não é Pronto, isso, acabou. Teve um momento foi bom conhecer você viu, você. né? Tem que escrever um negócio. Foi bom conhecer Tem que você. escrever um Vamos ligar? negócio de circulação interna. Escrever um negócio de circulação interna. Às vezes eu tenho que escrever um negócio pra você. Eu falo, Arthur, que porra é essa? Qual a tua opinião sobre isso aqui que eu não entendi nada? Me explica aí, porque senão eu vou fazer errado. Claro. Acabou. Porque senão... E a gente vai... a gente faz. Esse é o conhecimento. Mas Então, cada um aqui submete o texto aos outros, entendeu? Ninguém chega e fala, não, tá aqui, ó, tá pronto, velho, grava aí. Vamos, vê se isso aqui faz sentido, pelo amor de Deus. Me ajuda. Me ajuda. A gente mandou fazer, a gente fez aqui, mas olha só, voltando para a questão que você falou da macro visão, o problema é que eu gosto muito tem um livro do Filosofia da Revelação do Bavinck, que eu gosto bastante, mas ele dá uma pintada, não é essa que você está pensando. Isso é aquela brincadeira. Eu faço, eu chego pra mulher, você conhece a onça? Ela com a onça pintada. Né? Nossa senhora. Legal. Essa é totalmente quinta série, bêbado. Faço eu que chega a quarta série. Quarta B. Mas com os Quarta amigos B, no bar. recuperação da terceira, né? Isso é Passou de fantasia DP no bar. essa. Você tá no bar, aí tá com uísque, fala assim, conhece a onça? Que onça? Pintada. Pô, irmão. Mas... Vai chocar o Falta um nosso pouco essa padre. cultura de boteco Não, também. voltando à Cultura de pergunta. boteco. Que acabou. O Brasil tinha. Tinha, óbvio. Que é o Brasil seguinte, ele tinha. fala assim, que toda a visão macro é formada em três coisas, e o Brasil escolheu uma delas, visivelmente, sem saber. Ele fala que é a visão teísta, que tem tanto a religiosa como teológica, a visão panteísta, que pode ser naturalista e materialista, ou materialista, e a visão humanista. O Brasil, com essa, ele começou, e esse momento que a gente fala do político, do Getúlio, essa época, era uma visão que nós tínhamos uma visão teísta no mundo. Sim. Entendeu? Então tinha visão teísta, religiosa, com propósito. Aí esse negócio acabou, foi para a visão, um mix hoje de panteísmo, naturalismo e humanismo. A época do Juscelino. Camarada. Juscelino foi o quê nessa parada aí? Juscelino deve ser um meio termo, né? Foi uma espécie de transição. Transição. Virada, porque o acho que foi Juscelino do foi meio, mundo, né, essa coisa meio do... Não sei se foi só positivismo junto, mas foi também numa ideia de desenvolvimento em 50 Não, eu acho que ele pensava no Brasil. Eu acho que ele Tanto errou Brasília, com Brasília, inclusive mas a gente pensava no tem um Brasil. outro grupo de amigos dos escritores que eles estavam comentando justamente que na época todo mundo era a favor de Brasília. Todo mundo, assim. Toda elite conservadora,
conservadora. Intelectual. Sim, conservadores. Esquerda, direita, não interessa. Porque eles diziam que o Rio de Janeiro era realmente um negócio, a coisa cabia lá mais. não cabia, não, estava ficando um negócio meio bizarro. Bom, isso eu vou ter que concordar com ele. E além do que, o centro do Brasil, né, o Planalto, tinha uma concepção até mística, né, de que aquilo Sim. seria uma espécie de... O coração, né? O cara pode ir em qualquer lugar que você acesse o Brasil, chega num ano e meio, exato, 2 anos. exato. E a ideia de expandir dali para fora. Que deu errado. Esse é um dos Virou a maiores periferia. Olhando depois é fácil criticar também, Não, né? olha só, Porque não a sou ideia contra o é- Brasil, não. O Brasil, isso é um pouco da nossa regra. Nós fazemos a coisa certa do hoje jeito eu sou errado. do jeito errado. Não, o Brasil vai pegar o Brasil e demos na mão do Niemeyer. Exato, não. O cara fez uma macumba lá. Aí, Porra, tu botar queria o quê? aqueles prédios soviéticos da pior qualidade. Eu não sei explicar. Imagina se ele fizesse Olambra. Olha só. Porra. Não, chamava um shake e falou, ó, tem essa zona aqui no meio do... O que eu faço? Não, shake Você quer também dizer não, assim, ó, pelo amor de Deus. Não, eu só vou dar um exemplo, eu também não sou contra o shake. eu também não. Mas o cara vai chegar e falar, irmão, vamos planejar essa porra direito, faz uma zona free zone aqui, bota empresa, que não sei o que, não. Ele foi lá e planejou um Estado soviético. Aí, bicho, aí o cara virou aquilo ali e é o que é. Lúcio Costa junto. Isso aí, bateu o Lúcio Costa, que também tem o seu... Paisagismo. Tem um personagem do Lima Barreto que eu acho que ele... Eu não sei explicar a coisa bem, mas o personagem do Lima Barreto ilustra perfeitamente a loucura que virou o Brasil. É o Leiva do Isaías Caminho. O Isaías, ele tem um amigo, que é o Leiva, que é um cara comunista, que frequenta palestras positivistas. Mas não é qualquer palestra positivista, é de um padre positivista. Um padre católico positivista. Brasil puro. Suco de... Melhor frase a respeito do Timaya, né? Brasil é o problema que o Brasil é onde a puta gosta, Puta gosta. ciúme. E aí, É isso, ele o padre é positivista. Ao mesmo tempo, ele tem pendores anarquistas. Ele tem pendores anarquistas. E, no meio disso tudo, Ele é espírita. ele é muito apaixonado pelas mulheres. Então ele fica escrevendo poema pras mulheres, admirando mulheres e arrumando problema. E ele nunca tem dinheiro, mas tá sempre comprando perfume caro e roupa cara. Pô, sou eu. É aquele Não, eu negócio. tô vendo o mix do Carlão com o Luigi aqui. Aí, né? e esse sujeito doido que nunca consegue fazer nada. Esse é o Brasil. É aquele negócio. O que deu de errado no Brasil? Olha, se a gente tivesse tido pelo menos... Não, vamos fazer um projeto puramente positivista. Ia ter saído uma bosta de um projeto positivista, mas ele teria saído. Né? Não vamos fazer que um projeto comunista ia ser um projeto comunista de merda, mas ia ser um projeto comunista. Vamos fazer que um projeto... Mas aqui a gente quer fazer tudo, né? Virou uma miscelânea do satanás. Não, e é isso. É o Brasil, O cara acende a vela pra... Mas a esculhambação, Umbanda, faz essa o- esculhambação de certa forma, tem um lado interessante, foi um lado interessante até um certo ponto sim. da história. Quer dizer, aquela Zé Carioca, que a gente sempre fala, entendeu? Que é aquela, uma certa flexibilidade que não é uma desonestidade. Entendeu? Não é a falcatrua, né? É uma certa malemolência com a vida. Com a e falar, vida, porra, exatamente. cara, nem tudo tem que ser do jeito que eu quero. tão pesado, Pô, né? o cara tá lá, vamos ajudar, né? Então Vamos... tinha esse tipo de malandragem no bom Sim, sentido, é que se perdeu Sim. e virou f***ice mesmo. puro e simples. Tem uma história que... Aquele caráter que a gente Não. achava que era o caráter brasileiro, nacional. É uma coisa que os gringos se apaixonam até hoje. Até hoje. Por causa disso. Eu até fiquei surpreso com o número que, pô, o cara falou, o Brasil é um lugar, pelo menos há uns 10 anos isso, que eu fiquei impressionado como as pessoas bebem bem. Nunca ia imaginar que alguém podia falar isso. Aí você fala, pô, porque não existe festa em Londres que não tem uma ambulância na porta. Que alguém vai sair. Bom, tudo bem, agora no meu casamento o aqui. Daniel, mas ainda bem que ela o não Daniel estava na tá porta, aqui, a né? gente teve que ligar, entendeu? Era inesperado, não era esperado. Não era esperado. Não, na Alemanha, cara. Alemanha- Diz que Berlim não, então, é nego Estados rastejando Unidos, parece Estados carnaval sim. da Vila Madalena. Estados Unidos, Irlanda, é tudo assim. Então, assim. Balotelli tava caindo esses dias. O irlandês não cai, o jogador, né? irlandês bebe bem. Não, mas o cara bebe até. Especialista né, em países tipo, nórdicos, né? Não, Não, mas a questão Irlanda, é. pô. O que eu A quero dizer Irlanda, assim, o que entendi. seria legal dessa malemolência? É o cara olhar a lei e falar assim, pô, isso aqui, na lei fria, que nem alemão faz isso, né? Não, a lei fria, você vai ter que se virar e fazer mesmo.
pô, eu tô vendo aqui que o cara tá com a intenção, não sei o quê, dá pra ver que na lei fria seria isso, mas é essa malemolência, que não tem mais, virou realmente o cara, como ele perdeu a ética interior, pura e ele simples. virou um corrupto, ele vai fazer exatamente isso, só que pra ajudar os amigos e pra foder os inimigos, em vez de fazer uma coisa pro Você bem vê geral, né? aquela rigidez Que é isso que- japonesa, por exemplo. Os japoneses são super rígidos, né? Sim, Tanto putz. na ética do trabalho, Sim. Mas isso e também tem as um gerações- índice de alcoolismo Absurdo. no talo. Suicídio. Aliás, uma curiosidade, são os maiores importadores de cachaça do mundo. Olha só. Eles tomam Olha aí. cachaça, porque também aquele que Com aquela saque é ruim quantidadezinha pra de caralho. gente, importa o cachaça Pô, pra caramba, saquezinho, né? saquezinho Muito- é- e é muito saquezinho pouca é gente, ruim. muita Saquezinho cachaça. é muito. Não é bebida Olha, isso é um alcoólica, eu dado não que eu considero vi bebida há alcoólica. 10 anos, não sei se ainda... Mas deve ter aumentado. Deve ter aumentado. Olha só, eu vejo que o Brasil, eu acho que o Mangabeira falou isso recentemente, né? Ele falou assim, uma entrevista na Jovem Pan, ele falou assim, o Brasil é um caldeirão de criatividade e energia, e é mesmo. Uhum. Então é como se fosse toda hora uma fissão nuclear. Sim, tá Só que isso tinha que ser direcionado. Então, Claro, é que falta arrumar feito para gerar caldeirão, energia. É um Então, caldeirão de de energia certa dentro forma- de um cara autodestrutivo, É isso. cagado e não sei o quê, não entendeu? tem uma Não boa- vai De dar Não, certa ordenamento. forma, então, isso é difícil a gente qualificar se é bom ou ruim, porque é complexo pra caramba. Mas, de certa forma, é o que mantém o Brasil ainda com uma certa Vivo, estabilidade. Porque, cara, isso aqui, se fosse em qualquer país mais sério, já tinha tido umas 5 guerras civis. Não, mas Pra mais. eu acho o caldeirão Pra bom, mais, eu acho né? a flexibilidade Uma por ano. boa. É. Eu acho que a gente não pode perder isso. porque, Exato. não adianta se comparar com o alemão, que a gente nunca vai ser alemão. O que eu acho que a Não, gente não tá quero ser Não, alemão. Isso me irrita, assim, O que eu acho que a gente de tá querer perdendo importar essa- essas coisas, Então, entendeu? a gente está que a perdendo essa beleza. universidade faz isso Sim. até hoje. Sim. Entendeu? Os caras Você pega- importam tudo, essa beleza, na verdade, não tem que uma é assim. ideia original. Que disso. essa malemolência, essa... Isso está sendo jogado pro mal. Exato, Entendeu? Tá exato. vendo pro tribal, O nosso subdesenvolvimento. lado, a esquerda já fez isso. A esquerda Já foi ela mais... Não, já foi, agora ela é extremamente rígida, moralista, é isso, é pesado, é um clima pesado. A esquerda festiva, porra, né? O nosso Nós lado somos também, a direita é que nós não festiva. nós 5, né? Tem mais uns caras que a gente conhece, porque o resto também, você pega, você vai no... É uma rigidez eu não sei se eu, absurda, né? mas você vai no Não, é CEPAC rigidez ver as figuras fake, ali, eu né? falo, cara, eu não sou de direita. Se for para ser igual àquela galera, realmente eu prefiro não ser. Prefiro não ser, porque, cara, você vê que aquilo é de uma... Rigidez mesmo. Carece, é de uma rigidez, carece de... E fake é uma pobre, né? enfim, não vou entrar no também mérito da virou questão estética. Virou um discurso falso. Sim, Você entendeu? Infantil, parece que tudo é uma resposta à esquerda. Não existe nada por exemplo, você fala assim, pô, mulher não Cadê sofre a proposta? abuso, Exatamente. negro não sofre racismo, mulher não sofre abuso. Parece que não existe esses problemas no Brasil. É tudo não existe estupro, não existe nada disso para direita, para parte, né? Não, também... Você sabe que Tem um monte de gente legal sim, lá. sim, Você tá tá cheio de gente, pô. Teve um amigo meu que mandou o discurso lá da Cíntia Chagas, né? No CEPAC. É. Pô, cara, vê isso, que sensacional. Aí eu olho e falo assim, cara, é um desperdício, é uma professora de português, podia falar sobre tantas coisas importantes. Mas fica lá posando. Exatamente, ficou na aparência. Não, e no só pra... clichêzão, né? Naquele clichê. clichêzão, a ideologia de gênero, aqui não vai falar todos, porque a língua... Cara, tanta coisa pra falar da língua portuguesa, né? A importância de a gente desenvolver a cultura no Brasil. A beleza da Não que língua, não seja projeto. um problema o todes, né? Sim. Assim, Não, mas Não, tem que falar. Sim, mas é o discurso vagabundo, entendeu? É o discurso tem que falar. de militância. Esse é o discurso que tem que ser na boca do militante, não ali. sim. Entende? Eu acho que isso é um Ali é bom- formação, ali tem... E outro ponto, né? Você pega esses caras que têm dinheiro, os Amoedo da vida, que eu já falei isso milhões de vezes. O cara podia estar construindo instituto de fomento de estudo, de desenvolvimento, essas sem coisas. O dúvida. que o cara quer? O cara quer ser presidente. Esse é outro ponto. O cara que tem o dinheiro, ele não é capaz de olhar e falar, porra, o que eu posso fazer com isso aqui para melhorar? Ele quer ser a melhora. Eu sou a melhora. Sim. Entendeu? Então, cara, não tem muito para onde Você correr. pega as Não tem muito pra fundações, onde assim, correr. 90% é progressista.
as fundações no Brasil, né? E a personalização, Então, eles sabem fazer, né? Nesse E é um nesse ponto eles sabem problema fazer. dessa ausência da religiosidade, porque o cara, ninguém quer servir, todo mundo quer ser o cara que isso. manda. Exato, o cara que é Então, num projeto de país, fala, pô, vamos sentar para escrever, fala, tá bom, cara, quem é que vai decidir? Todo mundo quer decidir, todo mundo quer ser. Então, é o exemplo do cara que, pô, sei lá, o Salles, por exemplo, que sai para prefeito, aí o Bolsonaro falou, segura aí, ficou puto, reclamou, agora já quer ser senador pelo novo. Quer dizer, é uma desorganização de projeto. Você tem Ninguém uma cara, quer, tem que ninguém saber quer o baixar lugar um pouco, dele, velho. ninguém quer baixar um pouco a sua, né? Tem que ser só na minha. É como o Brasil não tem é como se fosse todo mundo vivesse num humanismo radical, em que não há um centro da nação e cada um se torna o seu próprio centro absoluto. E aí fica o cara orbitando em volta dele mesmo até que ele some. Mas aí também... No Brasil, ninguém quer ser o... Agora mesmo, quem foi que tirou foi lá na casa do Paulo para devolver a visão dele? Não sei se foi o Barnabé, não lembro. Barnabé? Não sei Barnabé, mas não me lembro agora. Barnabé que é a Puta, tem um nome engraçado. Ananias. Me lembrou do Ananias. Então eu sei quem é e você, o protestante que lê Bíblia, não sei o que lá. Não quero Você só dizer lembrou do nome nada. engraçado. Frequentando a igreja evangélica. Você tá indo Eu sou Ponto para o católico, André. católico. Não, mas aí Ananias, você vê o papel. Ninguém quer ser Ananias. Quer dizer, Deus chega pro cara e fala assim: ó, vai lá na Quer casa ser do o Paulo. Paulo, exatamente. Aí ele fala assim: ó, o cara matava os caras aí. Ninguém quer ir lá. Não, ele tá certo, vai lá. Não pode ser outro. O papel dele, você imagina, na Bíblia, o Ananias só vai, entra lá, pô, tira o negócio do Paulo, ele volta a ver, se converte, acabou. A participação do Ananias foi essa. Mas olha o tamanho da importância. Imagina. Mas ninguém quer fazer isso. Do baixinho. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer ser o Paulo. Não, eu vou ser o cara que vou fazer isso. Não, eu quero ser o Paulo. Eu quero ser o cara. Né, escrever as cartas e tal, paulinas. É o problema do Brasil. Ninguém tá ali para servir. Ninguém tá para servir. E nem para compreender qual é o seu papel, o papel do outro. Eu tenho uma história que eu acho do caralho. Eu ia muito no sebo do Evandro, lá nos vídeos assim. Sim. E tinha um velhinho que ia lá, cara, uma das figuras mais sensacionais que eu conheci. Ele participava de um programa de economia na época do SBT. Eu não sei se vou falar o nome dele, porque eu vou criticar o filho, então é melhor não falar, depois eu conto. E aí ele sempre assim, muito mão aberta. Eu lembro que ele manjava tudo de Segunda Guerra, né? Entendia tudo de Segunda Guerra. Um dia eu falei pra ele, pô, meu pai falava de um livro, A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, dizia que era muito bom. Outro dia ele aparece lá com os 4 volumes pra mim. Não, eu comprei pra você, não sei o quê. Então um cara super mão aberta, velhinho, não sei o que e tal. Filho banqueiro. Um dia a discussão dele com o pai, ele falando, pai, você gasta muito, você não sei o quê, você não tem foco na vida. Ele só respondeu assim, eu tô olhando pro meu foco. Eu tô olhando pro meu foco. O cara tá ali pronto, né? O cara criou um ser humano e o filho não sabe olhar e agradecer a porra do que ele teve, do papel que o cara faz. Foi uma porrada. Tô olhando pro meu foco. Você é o... Bicho, você era meu foco, seu idiota. E você sabia que o seu papel, ele é complementar, ou ele é aparentemente pequeno, mas ele é um papel grande, é muito importante. Me lembrei agora de uma história, quando eu tinha colégio, que foi, cara, sensacional. Porque no meio desse negócio de palestra, em colégio, chama de diretor, todo mundo gosta daquele discurso vazio, né? Que é pra emocionar, que não emociona ninguém. Babaquice. Sem nenhum sentido. Aí o Cortella tinha feito uma palestra, você não o Cortella? Sim. Aí apareceu um desses vídeos de Instagram, e que ele falava assim, que um dia, que ele foi aquele toque de paranaense, né? Mas que ele chegou na escola, e ele viu a copeira, não viu a copeira não, viu uma senhora, perguntou se ela trabalha aqui, ela trabalha com educação. Aí ele, que bom. Aí daqui a pouco ele viu a menina na Copa, fazendo café. A senhora também faz café? Ela falou, não, eu faço café não. Eu só trabalho aqui na Copa mesmo, mas eu trabalho com educação, eu trabalho na escola. Ele usou isso para dizer, todos trabalham com educação na escola e tal. Aí uma diretora sentou lá, fez a mesma palestra, começou a falar, e aí estava todo mundo do colégio, não sei o que era grande, e tinha as copeiras, e ela chegou para as copeiras e falou assim, então, vocês também trabalham com educação? Aí uma senhora, não, eu não. Se eu for trabalhar com educação, quem é que vai dar de comer pro pessoal? É isso. Eu trabalho com comida. Entendeu? Eu trabalho com comida. Eu dou comida pra você fazer o seu. Não pulso pra mim. Então não vem com essa conversa fiada que eu sou professor e eu faço pão no colégio. Não, eu faço pão. Eu gosto de fazer pão. Eu dou comida e faço café. Eu faço o melhor pão para aquelas pessoas estarem bem alimentadas. Pra você fazer o que você tem que fazer. Você faz, eu faço pão. Sensacional. Aí eu vi com aquele mal-estar, mas eu adorei. É outro ponto. Muitas pessoas escolhem profissão aqui por estética, por achar que essa é mais bonitinha que essa. E não é isso que você está falando. Nesse ponto, o Garage eu gosto bastante, que ele é mecânico lá.
Não é em tudo que ele acerta. Às vezes ele acerta. Nem tudo que ele acerta é ótimo, né? Não é em tudo que ele não erra, né? O problema dele é o mesmo problema do Regis Tadeu. Assim, o cara consegue Quer falar bater em todo sobre mundo. tudo. O cara fala sobre música minimalista, fala sobre seleção brasileira, sobre o campeonato de bocha. Mas olha, fala aí o que ele falou. Não, ele fala justamente isso. Todo mundo quer, sobretudo depois dessa coisa lulista, né? Em universidades, todo mundo quer ser engenheiro, não sei o que, tal. Ninguém quer ser serralheiro, ninguém quer ser eletricista, mecânico. São profissões que hoje pagam uma fortuna, velho. O sujeito para arrumar a mesa lá do meu prédio, uma mesa de madeira, levou 2 semanas, porque o cara não tinha horário. E cobra caro. E olha só não tinha horário para arrumar a mesa. Olha só que engraçado como é a coisa aqui no Brasil, é tudo esquisita. O cara vai para a universidade achando que ele vai ficar rico. Sim, exato. Ao invés de ir fazer a coisa de ele acha que é coisa de pobre. Ao invés de ficar rico. Sendo que o cara tá rico e ele vai ficar pobre. Com o diplominha dele pendurado. Teve um desses também que Mas ele é doutor, exatamente. Isso aí, cara. Mas sabe o que eu lembrei dos Banshees de Inisherin? Banshees, que é aquele filme que a gente falou. O Cine Quinto, inclusive. Cine Quinto, procure. Muito bom. Eu duvido você achar com esse nome. Puta, Banshees de Inisherin. Que é justamente isso, né? Que o cara quer ser o compositor, o Beethoven. E aí a mulher fala, porra, mas tu é meu amigo, bicho. Eu quero ser teu amigo. Você faz muito mais pelo mundo sendo meu amigo do que fazendo uma grande obra e deixando. É mais ou menos isso, né? E o cara era medíocre mesmo. Ele era, exatamente. Era muito melhor como amigo do que como compositor. Às vezes a vocação do cara é só ser amigo, pô. Exato, é ser pai. Porra, É o cara fora do foco. que isso hoje em dia? Tem dificuldade danada, né? Agora, No Brasil, e é aquela coisa, a gente estava falando dos impostos, não sei o quê, e de como a gente vive. E hoje o mundo inteiro fala dessa coisa da grana, não sei o quê. A grana tá sumindo para todo mundo. E aí a gente não tá falando do imposto da carne aqui, mas no fundo a coisa é muito maior, né, velho? Sim. Porque os caras estão fazendo você fala isso sempre no Geoeconomia. O projeto é realmente você não vai ter nada e será feliz, só que a felicidade é ele que decide que quer você ser feliz. O que é felicidade para você? Você vai ser feliz comendo inseto. Pô, mas você não tá feliz, cara? Eu tô te dando comida aí. Carne em gel. Então a gente você vê que desde o macro até o micro tá tudo bagunçado, a gente precisa. E aí, para começar a arrumar, você tem que arrumar o micro e pegar isso. Mas nós editor falando aqui, tem números, o problema é que o mundo empobreceu, né? Sim. O mundo empobreceu. Pessoas não... Porque essa lógica liberal tornou o mundo mais buscar mais a grana pobre. Tá deixando todo mundo mais pobre. Essa lógica liberal. A questão da universidade. É isso, que a gente acabou de falar. Tem uma espécie de deflação, que é esse lado corrosivo, que é dado pelo crédito. Então, não porque o crédito ele vai consumindo, né? Se você hoje, por exemplo, você ao invés de trabalhar, economizar e comprar sua televisão daqui a um ano, você antecipa, você vende seu trabalho, sim, porque você está fazendo isso, vendendo seu trabalho, para ter uma televisão agora. Só que você está pagando por ela 3 televisões. Então, na frente você não vai ter esse dinheiro. E isso vira uma bola de neve. Então, há um lado corrosivo do crédito, que é isso que está falando, que o mundo vai se empobrecendo exatamente por esse excesso de crédito, que tem uma taxa alta e é corrosivo. Você não vai vendo ele. Você não percebe. Quando você vê, você já não tem nada mais e maluco não é feliz. Né? Ele é uma taxa de transferência. Ele é uma taxa de transferência de propriedade que você nem nota. É uma coisa doida que não é que as economias das pessoas individuais operam assim. A macroeconomia da maior parte dos países opera assim. É uma dívida que confia na dívida do outro, que confia na dívida do outro. Mas o cara que está aqui em cima que empresta, os caras que ele tá pegando ali, ó. É isso aí. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não notam. Falam assim, mas o IPTU, o amigo me falou, só 1% do valor da casa ao ano. Tem 100 anos. Você compra todo ano uma casa? Então, em 100 anos, 1% de casa? O governo ficou com a sua casa. Sim. Aí você pagou uma casa, o governo, em 100 anos. Você não percebeu. Mas você, tua filha, tua família, a geração, pagou uma casa inteira. A outra geração vai pagar 2. Então, é um absurdo. Isso é a mesma coisa com um carro.
Né? Isso Ele é se muito mantiver em 1%. Se mantiver em 1%. Se não Não, aumentar. e se depois que você morrer, a casa vai ficar realmente para sua filha. É os isso. caras Porque querem a tomar herança, exato. Porque 50%, 60%. Aliás, né? é uma das coisas da reforma, né? Dessa reforma. É tomar herança. previdência, tomar herança, tomar tudo. Tomar a né? herança do... Bom, você falou de um negócio que seria uma espécie de CPMF da Bolsa de Valores lá, que para Isso. qualquer lado, se você perder, você paga imposto. O cara quer fazer um imposto que é você tirar o ganho de capital, dizer o seguinte, não cobra mais o ganho de capital, cobra pela movimentação. Você perdeu, paga. Você ganhou, paga. Acabou. Aí você fala, cara, que loucura isso. Você está agindo contra o mercado, né? E dizendo o seguinte, ó, Dizendo que é liberal ainda. dizendo que é liberal. Então, e teve um amigo, não vou dizer o nome do cara que eu gosto dele, mas ele falou assim, pô, não é uma boa ideia? Eu falei, pro governo é ótimo. Claro. Boa ideia pra quem? Exatamente. Pra quem tá recebendo a grana, É uma ótimo, beleza. porra, você ganhou, perdeu, pagou, velho. Então tá tudo bem. Agora, Entendeu? tem alguém fazendo isso que a gente está sugerindo aqui, que é juntar os. Para finalizar o assunto, que a gente já se estendeu, acho. Já. tá bom o Gostamos do programa. assunto mais uma vez, né? Entendemos-nos. Tem alguém que a Voltamos. gente saiba como que a gente. Algum nome assim que Eu a gente possa. Não, Porque assim, o acho que... Bolsonaro é um cara querido, provavelmente vou votar nele se ele conseguir ser, e não sei o quê. Mas, cara, como liderança, Não, a gente vê pelas Não, pessoas não que é. às vezes estão em volta dele, né? Tem muitas vezes que, às vezes ele acerta, porque todo Acho mundo... que Quando o cara tira pra todo lado, às vezes acerta. E às vezes Eu mas acho acho que que ele- é contrário. quem O que a cara, gente ele pode não errou contar? nisso, sabia? Então, cabeças Acho que não. como... sei Até lá, os liberais que ele Não, se porque, envolveu. não, olha só, mas aí tem uma traição das pessoas. Desculpa, fala. Não, estou dizendo que é muito difícil achar isso, porque você não acha hoje uma cabeça como a do Gilberto Freire, por exemplo, Não. que via o Brasil com uma lente gigantesca, né? E tinha essa ideia de brasilidade, que virou a palavra que só os baianos falam, com profundidade. E tinha gente que discutia com ele, inclusive antagônicos, e isso ia crescendo no debate, né? O debate público tinha essa, Sim. principalmente dentro do meio intelectual. Isso acabou, não tem mais, cara. Eu acho que muita gente tenta fazer um projeto de país. Eu acho que simplesmente não tem espaço para discussão. Não tem, a mídia não vai dar, não vai Então, revelar. mas Então, você acha essa é a que minha tem? dúvida. Você acha que tem? Eu acho que tem vozes baixas, sem microfone, que tentam fazer um projeto de Brasil. Mas não são ouvidos, não são levados a sério. Eu não vou dizer que concordo 100% com as ideias, ou Sim. com o programa, você Mas, tem e nem dá, isso é você tem impossível. um Aldo Rebelo, tenta. O próprio Mangabeira Unger, velho, não tenta falar de Brasil. Mangabeira, Tem uns exatamente. caras que tentam. Mangabeira Veja bem, quando o foi do Bolsonaro, quando o Bolsonaro assumiu, eu acho que ele tem uma grande vantagem, que foi o Carlos no início. Ele falou, ó, eu sei o que eu vou dizer pra vocês o que eu não entendo. Isso eu acho a Então ele melhor, falou, ó, a melhor transferiu lá característica pro Posto dele, inclusive. Piranga. Qual a diferença? Que também foi uma coisa ruim, porque ele acabou ouvindo um monte de... Não, mas Mas esse o é o meu pior ponto, esse é o problema meu dele, ponto. pra mim, foi a traição dos militares. Não é por causa dos eventos de ABC, sim, não. sim. Não. Foi porque esses caras lá dele tinham uma capacidade de organização, planejamento da Escola Superior de Guerra, de pensar o Brasil, pensar as Sim, fronteiras, sim. ajudar a pensar o Brasil. E tudo que eles resolveram fazer foi, em etapa política, tomar uísque. Vide Mourão, vide sim. que tá lá, alienado e não fez o que tinha que ser feito, entendeu? General Heleno, perdido, então um pouco afetado, né? Dizendo, Sim, agora isso. eu tô aqui, e não fez o Afetação trabalho de dele. poder. Entendeu? Tudo isso Que os milicos, quando estavam no poder, não eram assim. Não, podia ter Não, planejado. ele tinha até um certo Ele fez o- projeto de poder, os militares. Eu acho que tinha, veja bem, Concorde ou não, tinha. não, eu acho que ele deu Projeto de oportunidade Brasil, assim, você cara. disse. De Brasil, de Brasil. Pensem, falei de pensem poder. no Brasil. E eles não pensaram. Então o presidente deu uma missão para eles e eles traíram o presidente. Você não pode esperar que o cara saiba Claro, de não, educação, não. saúde, planejamento do Não, Brasil. ele não sabe. Eles Se tinham eu uma tô- visão. Aqui, antes que o pessoal me enche o saco, se eu tô falando, inclusive, que eu votaria nele hoje. Sim, entendeu? sim, Não tô sim. dizendo que... Mas é que acontece que essa questão da liderança mesmo, bom, que ele é uma liderança também no lado político, não tem dúvida, né? Tanto é que com tudo que acontece, todo contra, o cara tem milhões de pessoas por aí. Mas essa questão de organizar mesmo
a zona, entendeu? Beleza, chamou as pessoas certas, mas alguém precisava... Bom, vamos organizar o puteiro aqui. É uma casa parece civil. que isso não, não teve uma casa civil ali, puta, tipo... é exatamente o papel que eu acho que... Não, eu sei Cara, o que eu tenho que fazer quem aqui. Teve um. Você não teve. É só, Eu sei pra- teve um Zé Dirceu. Não tem um mas cara- Le Pen tem o quê? 30 anos fazendo a mesma coisa com o mesmo projeto. Quem? Ela não tem- mas Le Pen, por exemplo, ela não tá- mas a gente não tem. Não é que não tem? Não. Tem uma organização que depende de dinheiro, depende da vontade da liderança, depende da vontade de servir. Chegar e falar, vamos construir aqui um plano, esse é o nosso plano. A partir daqui nós podemos mudar um pouquinho aí, mas esse é o norte. A gente não tem, entendeu? Eu tenho um lema do ministro Fukuda, 78, acho, do Japão, primeiro-ministro do Japão. Posso estar enganado no nome Fukuda, mas é um bom nome para, né? Sim, pra quem tá sério é um ótimo nome. é bem Né? trabalho. Pô, sério, tô me Fukuda, segurando tá? aqui. Pô, nunca existiu. Mas ele falava o seguinte, ele tinha um lema, ele falou assim, ó, quando ele chegou, ele falou, vamos planejar o Japão, ele tinha um lema, e o lema é muito bom. Ele tinha um lema? Ah, Ele é a Tabata do Japão? isso não. Mas é o seguinte... Isso não vai acabar hoje. Isso aqui, que ele falou o seguinte, vamos copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. Aí ele botou assim, já estamos na segunda fase. Como? Porque ele já entendeu a estratégia dele. Primeiro, assim, nós não vamos chegar aqui, investir e vai dar tudo certo. Mas nós vamos copiar. Copiar significa que vamos ter como funciona. Daí nós vamos começar a criar, depois a gente criar, a gente vai competir, aí nós vamos ganhar. Então, E deu certo, foi a reconstrução dos caras. Deu Então, certo. no fundo, todos os que planejaram, investiram em coisas assim, funcionaram. Quando Inclusive o Lula. os tigres asiáticos, na época, depois a Índia, não sei o quê, tudo bem, não concordo com um monte de coisa que eles mesmos fizeram, mas foi um planejamento, vamos chegar até ali e seguiram o plano também, porque não adianta planejar e não seguir o O plano. Lula tem um vídeo clássico, que eu adoro esse vídeo do Lula, ele falando assim, quando eu chegar no poder vai ser diferente, porque eu tenho por trás de mim um movimento, eu tenho os padres da base da Igreja Católica, Verdade. eu tenho os sindicatos, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, passou. Tem mesmo, banqueiro, E não tem foi todo de mundo. uma hora para outra que ele fez isso, né? E não foi ele também sozinho, né? Que ele fala, eu tenho, mas não foi ele que construiu. Aquilo ali foi um plano. Foi uma galera. Foi um plano de anos. A aí imitação nota 5. Sim, Podia ter falado 5.2, sem vai. imitação, daria um pouco mais de... Mas Pareceria mais. Veja, a gente tem um planejamento que acontece o seguinte, que aí eu acho que até, não quero culpar a mídia de tudo, mas essa também tem culpa, que ela não quer dar voz, por quê? Porque ela não quer que ninguém pare para mobilizar as cabeças no Brasil para chamar para um plano, entendeu? E esse plano tem que ter uma inversão, ele tem que ser não uma tentativa de implantar sistemas, mas de resolver problemas. Claro. E aí o nosso problema nesse plano é que você vai chamar assim, vamos conversar com as melhores cabeças no Brasil. Mesmo que o cara seja liberal. Ele, não, eu quero esse sistema econômico, esse aqui. Aí você chama não sei quem ainda para educação, falou, tem que ser o Platão tem que desse ser o jeito. dele. Você fala, galera, isso aqui vai virar um Frankenstein. Isso aqui precisamos dar uma flexibilizada, entendeu? Vamos tomar um risco aqui, vamos fazer um sacrifício ali, entendeu? Não vamos conseguir implementar 100% disso aqui e vamos. Né, com pequenos avanços, consertando o que dá. Entendeu? Mas a mídia hoje, ela tem, e a própria base, acho que é da direita, a política, ela tem um fator de combustão que não deixa essa mobilização acontecer. Das boas cabeças do Brasil, nós temos boas cabeças. Mas elas estão geralmente fora da universidade, estão sempre perdidas, né? Isso, meio não que tem meio mobilizar, não deixa Falta mobilizar. uma catalisação. catalisação, tá certo? seria um Falta resgate da catalisador. universidade, um resgate da escola. Deveria ter isso também. O que pode, de repente, virar um próximo quinto elemento. Deixo aqui no ar, para que a gente já De vá educação, finalizando. De discutir o que projeto que a gente quer de ensino, de educação, de coisa. Porque essa não está dando certo, me parece. Mesmo com trilhões de investimento, nós estamos cada vez mais analfabeto, com tablet e analfabeto. Você tá apontando Não, pra o que ele falou agora. Coitado, garoto. Desculpa, o que ele falou agora. Apareceu, cada vez né? mais Analfabeto. Analfabeto. é o oposto. Eu do entendi, analfabeto. eu entendi. Mas é isso, tem tablet e é analfabeto. Mas na verdade eu não entendi, porque eu sou um pouco analfabeto, você tá me insultando. Entendeu? Falsa modéstia também. Falsa modéstia é pecado Falsa também. modéstia Não, é pecado foi só uma grave. piada, Depois eu Opa, palavrão é pecado. Para com esse Acabou. clima de alegria e de confraternização, a gente Vamos termina. cantar internacional. Agora, um monte de a gente pecado. está esperando juntar cabeças para discutir o Ele Brasil. ganhou. A gente não consegue nem conversar aqui direito, cara. Já sai porra. Não, a gente chega num... Mas não, chegamos. É que a gente tem uma cabeça um pouco maior que as outras. Eu quero Também ver não isso. quero apontar ninguém. Em vários aspectos. Hoje ela tá. Hoje ela foi. Foi deram recalchutada. Botaram uma. Hoje Tá bonito, tá Saiu bonito.
do Monza pro Como é que você cadete. falou? É uma mistura de vários personagens do Harry Potter. É isso. É o Harry Potter, o amigo dele lá, o Ginger, lá, que eu esqueci o nome. Vamos parar de zoar, menino. Tchau, pessoal. Obrigado. O pessoal tá reclamando, É inclusive, isso nos aí. Que a comentários. gente Exato, tá te é sacanagem. sacaneando. Fica Ele é o perdendo- nosso... Tchau. Vocês são contra o Encerrou. bullying agora? Vocês são de Acabou. esquerda? Fica gastando tempo de fita com essa palhaçada.